Oi, meus docinhos de coco, tudo bom com vocês? O meu nome é Júnior Gava e você está no Prosa Cast. E o nosso programa de hoje vai ser fogo na carroça, hein, gente? Ó, Júnior, por que fogo na carroça? Porque no parquinho tem criança e nós é da paz, tá entendendo? Vou compartilhando essa live porque o tema do nosso programa de hoje é: o cristão pode ser de esquerda? Diz aí, raio de sol, tu és de esquerda ou de direita? Fala pra gente, na sua opinião, acho que falar a palavra pode, acho que é muito complexo, né? A gente dizer para alguém o que ela pode ser ou não, né? Então, na sua opinião, é correto? Convém ao cristão ser de esquerda? Faz sentido o cristão de esquerda ou não faz sentido nenhum? Tá? Nós esperamos levar essa prosa de forma leve, suave, tranquila. Então não me vai ofender os amiguinhos que concorda que pode ser de esquerda. Então assim, ó, vamos deixar as regras aqui, ó. Sem briga, tá? Titia tá proibindo vocês de brigar. Vocês se comportem aí embaixo, tá bom? Vamos Aí, manter o pessoal, nível. vamos manter o nível, porque eu e o meu convidado, a gente vai estar na santa paz do Senhor aqui, tá? Por harmonia nós dois. E o meu convidado de hoje, ele é escritor e é comentarista político. Eu estou falando dele, Tiago Rodrigues. Seja Muito bem-vindo, obrigado, Tiago. muito Deus obrigado. abençoe a Deus sua vida. É abençoe. um prazer ter você aqui no Prosa para falar desse tema tão necessário, né? E tão relevante hoje, né? Sim, Na sua opinião, tá difícil falar sobre política hoje? muito difícil. É difícil você falar em política, principalmente dentro da igreja, por causa da questão da pessoa tem olhar para a política. Ah, a política é do diabo. Ah, quem entra para a política se corrompe, vira ladrão, ele é crente, né? Tem isso aí, né? Né? Essa questão de, a política corrompe, né? Mas quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vejo a política de uma forma bem diferente. Entendi. Então, na sua opinião, é necessário falarmos de Sim, política? Eu, necessário. eu ouvi, assim, uma vez eu estava fazendo campanha para um amigo meu, Hum, candidato amigo meu, e aí a gente pegou e falou, né? Eu falei assim, qualquer hora eu vou me candidatar aqui. Eu morava na cidade de Jacareí, né? certo. Aí uma pessoa que está presente falou assim, não que você vai virar ladrão. Eu falei assim, mas não tem como. A pessoa que tem princípios, que tem valores, ela vai saber entrar e sair, e ela não vai se corromper, né? E aí falou assim, não, entrou, vira ladrão. Então ainda tem, né, esse título ainda, né? Tem esse título De ainda. entrou na política, vira ladrão. Vira ladrão, vira corrupto e das mais coisas, né? Meus docinhos, você que tiver alguma pergunta, vai mandando aí para o Thiago que ele responde, tá? Manda aqui Sim, pra pode gente que a mandar. gente vai respondendo a sua pergunta. Thiago, vamos lá, Vamos pronto lá. para começar? Vamos embora. Tá com Vambora. o pau, né? Fogo na carroça. Thiago, Oi. explica pra gente, o que é a esquerda e o que é a direita, na sua Certo. visão, né? E o que elas representam. O que é esquerda e direita? Porque nem todo mundo sabe, né, o que é esquerda e Sim, direita, sim. né? Vamos lá. Para a gente tentar entender o que é esquerda e o que é direita, a gente vamos voltar lá na história. Lá na Revolução Francesa, no século XIX, né? Que foi assim, um momento muito importante na história, porque lá que foi mudado a visão sobre a sociedade, Uhum. política, economia. A Revolução Francesa ela é o norte para que tudo existe hoje: socialismo, comunismo, conservadorismo, Uhum. progressismo, tudo começou na Revolução Francesa. Então, naquela época, existia uma Assembleia dos Seis, né? A Revolução Francesa era o término da Revolução que a gente chama de burguesa, né? Que era o antigo sistema feudal, monarco, reis, aonde tudo era na mão do rei. Então, a Revolução Francesa mudou essa história. Então, o que aconteceu? Tinha que acontecer um debate. Então, se dividiam em duas turmas. Se assentavam-se à direita do presidente da Assembleia, da Revolução Francesa, os que eram da direita, que eram, assim, os mais conservadores, que tinham uma visão mais, vamos dizer assim, conciliatória, uma visão, assim, mais burguesa. Mas também do outro Mas lado, burguesa é mais boa, hein? burguesa. Porque assim, na Revolução Francesa, esses 2 grupos, eles eram divididos em alta e baixa burguesa. Então, Uhum. nós temos a direita, que era a alta burguesa, e nós temos o que assentavam à esquerda. Os que sentavam à esquerda do presidente da Assembleia eram os que tinham um pensamento mais revolucionário, os mais exaltados, como diz a história, né. E esses Eu já 2 ia dizer os mais pobres. não, não, Não? na verdade, sabe o que é interessante? A alta burguesa são os da direita.
A baixa burguesa são das esquerda. Então, em outras palavras, para os nossos dias é o quê? São os bilionários e os milionários. Então, assim, é Meu algo Deus. então é tipo assim, quando a esquerda, quando o líder da esquerda, né, que a gente sabe quem é, o partido dele fala assim: "Olha, nós queremos acabar com a pobreza Aham. e que não sei o quê, a baixa burguesia", isso é uma hipocrisia, porque a esquerda também era burguesa, só que eles não eram bilionários, eram milionários, né. Espera então nem sempre a esquerda, porque hoje o que eu ouço Hã, falar, né, porque eu não sou nem de esquerda e nem de direita, né, certo. a turma fala assim: "Jane, você segue pra qual? Esquerda ou direita?" Eu sigo pra frente, tá. Tá certo. Eu gosto de andar pra frente e para o Hã. alto, então o meu alvo é frente e alto, né. Certo, Então olhar para para o você que tiver alto. com dúvida, eu sigo pra frente, tá. Aham. A gente sempre foi propenso a pensar que a esquerda representa os pobres, então Então, nem sempre foi assim. a gente tem que entender o seguinte, a esquerda, ela vem da visão marxista, comunista. A gente tem que entender Hã. uma coisa que muito pessoal da esquerda não entende. O problema de Karl Marx, que é o pai do comunismo, o pai da esquerda, que Aham. não sei, o problema de Karl Marx não é com a pobreza. O problema de Karl Marx é com o capitalismo. Porque para ele o capitalismo é tudo que existe de ruim hoje. Por exemplo, Marx pregava no seu livro O Capital, ele dizia o Uhum. quê? Que a família tem que ser destruída. Por quê? Porque a família cria o tal do capitalismo. Por que que a religião tem que ser destruída? Porque o homem busca um ser superior, não porque existe um Deus, mas por causa do capitalismo. E, por exemplo, hoje se prega muito a questão da renda básica, nós vamos dividir a renda. Karl Marx é contra isso, porque ele fala que quanto mais o rico dá dinheiro ao pobre, mais vai continuar na situação que está. Então o negócio dele é o quê? É acabar com o capitalismo. O foco de Karl Marx é acabar com o capitalismo. Só que como eu digo aqui nos meus estudos, é que para que o comunismo dê certo, existem alguns degraus, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Uhum. Então, existem outros meios que, vamos dizer assim, é uma cortina, né? Uma Vamos cortina de dizer, é uma fumaça. cortina de fumaça, vamos dizer e tal, mas na verdade o problema real da esquerda, verdadeira, que vem de Karl Marx, comunismo, é o capitalismo, não é a pobreza. O negócio dele é o capitalismo, entendeu? Então por Então ele isso, não é a favor do pobre, ele só é contra o rico. só contra o rico, entendeu? Só contra o rico. Um dos maiores pensadores conservadorista, Churchill, vai dizer assim que o comunismo, a visão comunista, ela só serve só para uma classe de pessoa, para quem? Para os seus líderes, porque são os que têm riqueza, o povo passa necessidade, né? Mas voltando ao nosso assunto, então existe a alta e a baixa burguesa. Então você sentava à direita. Aí esses dois grupos são dominados por dois nomes. Os que eram da direita eram conhecidos como gerundinos, e os da esquerda eram os jacobinos. No ano de 1972 e 74, os jacobinos fizeram uma revolução chamada de O Terror, que diz que eles perseguiram todos que eram da monarquia e até mesmo assassinaram, a história diz, que alguns do grupo girondinos por causa da visão, porque a visão da esquerda é uma visão radical, né? O Karl Marx dizia o quê? Que era através do proletário, levantando armas, vamos conquistar o comunismo e tal. Então, para que o comunismo dê certo, tem que ser feita uma revolução, né? Depois a gente vai mais para frente, contar se der oportunidade, que isso não deu certo, aí vem Gramsci com um pensamento diferente, para tentar implementar o socialismo da sociedade e vai embora. Então, o termo esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa. Então, os que sentavam à direita e tal. Mais para frente, esses dois grupos vão ser dominados de conservadores e de progressistas, tá? Então, conservador ele é aquele que defende as manutenções das instituições que têm dado certo. Essa ideia de conservadorismo vem de Edmund Burke, pai do conservadorismo, também Revolução Francesa, e lá nasceu também a visão progressista, Que é mais ou menos né? parecido com o que tem nos Estados Unidos É, hoje, né? essa que os Estados Unidos, a visão deles é um pouquinho meio diferente, né? Como a gente Uhum. já viu uma vez conversado, a política brasileira é diferente da política dos Estados Unidos, Aham. entendeu? O que lá você acha que é um nome de esquerda, não, é um nome de direita, entendeu? Uhum. Então, cada um tem um jeito de visão. Só que aí, como eu disse para você, eh, a esquerda, ela trabalha com revolução, tá, os seus primeiros da tem que ser revolução. Então, como é que ela trabalha com isso? Com o progressismo. Então aí entra a resposta, o que representa para mim esquerda e direita. A direita, ela representa o quê? A Edmund Burke tem uma visão de que o que tem dado certo desde o início dos séculos da geração do homem tem que ser mantida. Família, a economia, liberdade econômica, né, que é o liberalismo econômico, e vai embora. E o progressista já vê uma coisa diferente, né.
ele já vê já uma visão contrária a tudo que o conservadorismo defende. A maior pilar do conservadorismo, Manjane, é a visão judaica cristã, que é a base do Ocidente, né? Que é os países que nós fazemos parte. A nossa nação, ela tem uma visão judaica cristã. É uma visão que é formada por princípios bíblicos, né? Que é sobre família, e a Ainda que o Bíblia país seja laico, ainda seja laico, né? Nosso país é um país laico, mas não é mas laicista, não é né? laicista, né? Quando você olha para a Europa já é um país teocrático, né? Já é Deus, o Estado e vem as esferas da sociedade. No Brasil, partidos de esquerda querem tirar Deus da sociedade. Você tem visto o que a gente chama o quê? De desconstrução do cristianismo na sociedade. Nós temos, antigamente, o que um jogador de futebol fazia quando fazia um gol, um jogador evangélico? Tirava a camisa e mostrava Aham, Jesus, eu te amo, uma faixa. Chegou uhum. agora uma época que o jogador não pode fazer mais isso. Você colocar uma faixa ou tirar uma camisa para mostrar Jesus, não pode fazer mais isso. Por quê? Querem desconstruir essa visão de Estado laico. Como você disse, não é laicista, mas querem transformar o Estado também em Estado ateísta, porque tem que ser Estado, as esferas da sociedade, a religião, se ainda existir, né, que no Uhum. comunismo não existe mais, seria o último lugar. Então, vamos lá. Então, a direita tem essa visão mais conservadora, família, tradicional, economia, sociedade, governo, hierarquia, né? Já o progressismo, ele já tem uma visão diferente. Então, o que representa hoje para a minha direita? Representa tudo aquilo que a gente já conhece na Bíblia, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Então, representa o que o conservadorismo? Isso representa as bases bíblicas de família, de Estado, a igreja, a, no livro que a gente vai falar aqui mais para frente, eu falo que a Bíblia fala tudo sobre isso: Estado, economia, o papel do governo. Jesus mesmo falou que tem que ter separação da igreja com o Estado, e ele está certo, tem que ter uma separação. Exatamente. Só que agora vem o progressismo. E o que representa o progressismo? Representa tudo que é o contrário do que o conservadorismo prega. Por quê? Primeiro, duas coisas interessantes do progressismo. Primeiro, o progressismo ele foi criado, ele se originou lá no século XVIII, que é que a gente aprendeu na escola, na literatura. O século das luzes, iluminismo, né? Aquele negócio que a gente aprendeu na Aham, literatura, que até hoje eu nunca aham. fui bom em literatura, né? Iluminismo, né? Quem nunca? Aquele negócio lá, aquele negócio, né, meio chato de aprender. Iluminismo, criacionismo e tal. Então, no iluminismo, foi o século da luz, apareceu filósofos dizendo que o que ia mudar a sociedade não seria mais um Deus, mas sim o homem. O homem que vai mudar a sociedade. Só que uma das bases filosóficas do progressismo é o positivismo, ou seja, a ciência é que dita tudo. Então, a ciência não é só na questão da medicina, tem as ciências da matemática, as ciências Uhum. da. Então, é o seguinte, a ciência que vai mudar tudo. A questão do pobre, a questão da pobreza, da questão do mercado. Então, vai mudar. Então, você tira A ciência Deus. tem resposta para É, tudo, não precisa de você, Deus, a então ciência você, então responde. você tira Deus de cena. Uhum. Não existe Deus no progressismo, existe o quê? O homem. É aqui que eu entro também, que eu falo do evangelho Uhum. progressista, né? Prega que quem vai mudar a sociedade é o homem, não tem Deus. Deus não vai mudar nada. Quem vai mudar é o homem, né? Eu falo isso no Tudo evangelho depende do progressista, do homem, homem. nada depende de Então você Deus. tira Deus. Então, a esquerda, ela tem uma visão progressista. Hoje, partidos de direita têm uma visão mais conservadora. Gente que conhece política, talvez alguém que está assistindo esse programa conhece política, sabe. Os partidos que defendem visão mais conservadora e a visão mais Uhum. revolucionária. Então, quando você olha lá alguns partidos que a gente chama de extrema esquerda, PT, PCdoB, PSB, sabe, esses partidos são bem, assim, de extrema esquerda, marxista, eles defendem o quê? Tudo que é contrário ao conservadorismo, tudo que é revolução, eles querem fazer uma revolução, quer ganhar na revolução. E eu acho interessante uma outra hipocrisia, é você falar que a esquerda fala o nome de Deus. Não, esquerda que a esquerda não acredita em Deus, porque se eles são progressistas, se a esquerda é progressista e socialista, você tira Deus de cena, porque como Karl Marx, pai do comunismo, Gramsci, pai do marxismo cultural, Herbert Marcuse, pai da nova esquerda, ambos vão concordar que, para o comunismo dar certo, o cristianismo ele precisa ser destruído, Uhum. porque a religião
né, dita, quando eu falo religião, eu falo assim, eu Aham. pego o cristão, não só evangélico, eu pego também o católico, Aham. as pessoas Todos que é, professam uma fé. conserva a fé, que tem uma Uhum. visão, porque o católico tem uma visão conservadora. Aham. Então, porque a religião, o cristianismo, ela movimenta a cultura. É ela que tem regido a cultura até hoje. Então, para dar certo, precisa se destruir o comunismo. Então, para mim hoje, a direita ela representa a verdade absoluta. Eu digo que não é uma ideologia, o conservadorismo é uma verdade absoluta. Ideologia é progressismo, socialismo, comunismo. E o comunismo hoje representa tudo que é contrário ao conservadorismo. Olhando com o olhar da fé, que a religião você tem que olhar de 2 formas: razão que seria o que ela impacta na sociedade, Aham. né. E quando você olha na fé, aí você vê que ela representa tudo que é contra aquilo que Deus criou hoje. Então, é correto afirmar que a esquerda ela é comunista? Ela é comunista. Não existe uma esquerda que não seja comunista. Ou a gente estava falando aqui Como antes comunista, ela é, tem que ser, antirreligiosa, né, vamos assim dizer. antirreligiosa. Falou a palavra Deus e já quer A abortar, né, gente fa piada de duplo é, sentido a aqui. gente falou aqui a gente falou aqui no início do programa, antes de a gente começar o programa, a gente está conversando aqui nós 2, o PT tem na seu no seu documento de fundação que eles são um partido marxista, entendeu? Eles são um partido marxista. O marxismo é dividido em 2 fases, que é o marxismo clássico, Karl Marx pregou lá aquela ideia, revolução industrial, vamos levantar o proletário contra o burguês, a classe burguesa, para a gente fazer uma sociedade, que não existe classe, porque vai ter todo mundo lá, é a Aham, Alice no País das Maravilhas, aham. né. E aí É, vem a no re papel é lindo. é, no papel é lindo, aí o que aconteceu? Vamos, Veio vamos Stalin. aqui bater palma que no papel, Não, se você a visão da olhar esquerda, ela é muito não, bonita, como diz um amigo meu, se né, todos você somos iguais, ninguém é melhor que é, ninguém, todo mundo ganha não, igual. não. É lindo, é Uma lindo. uma vez eu vi uma ideologia uma vez eu vi uma história muito interessante, perguntaram assim: "O que que é o comunismo?". É assim, a Jane tem 2 filhos, e a Jane tem 2 filhos, tem o Joãozinho e o Robertinho. E aí ela fala assim para o Robertinho: "Ó Robertinho, hoje se você lavar a louça eu vou te dar R$ 10". Hã. E o Joãozinho ia ficar no sofá. Mas no final das contas, o que que acontece? O Joãozinho vai ficar feliz porque lavou a louça, ganhou 10 conto. O Robertinho vai ficar triste porque não ganhou 10 conto. Aí você vai falar assim: "Não, ele fez todo o trabalho. O Robertinho ficou lá no sofá comendo pipoca e o tadinho do seu outro filho lavou a louça, foi lá, se esforçou, teve que fazer força". Aí no final você fala assim: "Não, você não merece R$ 10, porque tadinho o Robertinho vai ficar sem nada, então vamos dividir, vou dar 5 para ele e 5 para ele". Isso. Pô, espera Robertinho aí. que não ganhou nada, é um Entendeu? vagabundo, é verdade, Entendeu? Então né. isso é o socialismo. Então assim, O eh socialismo ele beneficia quem não trabalha. entendeu? A gente também Entendi. trabalha, entendeu? Ele beneficia quem Porque o vagabundo. o que a esquerda quer passar hoje para a sociedade é um estado messiânico. O que que é um estado messiânico? O estado tem que fazer tudo pela sociedade. E se a gente for olhar bem, apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala que o papel do governo é pela segurança do seu povo. Acabou. Uma grande um problema, assim, eu observo, né, ainda que eu não seja nem de esquerda e nem de Hã. direita, o que eu observo muito na esquerda é que ela critica muito o capitalismo, mas usufrui muito dele. Isso é uma hipocrisia. Então eu penso, na minha opinião, na minha visão, na visão da Hã. Jane, a diferença da esquerda e da direita, do comunista e do capitalista, na minha visão, a diferença é: o capitalista gosta de dinheiro e ele trabalha para ganhar dinheiro. O socialista Sim. ele gosta de dinheiro dos outros, Dos entendeu? outros. É, mas é isso mesmo, é dos Resumindo, outros. é isso aí, É isso aí mesmo, Raíssa. é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, o que você falou, por exemplo, eu comentei, eu estava comentando com a minha esposa, eu acho impressionante, vamos pegar aqui, nós temos não vou falar nome, tem uma grande artista aí, famosa, que a mídia se dobra perante ela, e ela fala que ela é uma mulher democrática, você fala no Brasil, mas a mulher mora nos Estados Unidos. Entendi. Teve um artista também de pagode muito conhecido que falou no Twitter uma vez, ele disse assim: "Ah, se o Brasil continuar como está, eu vou embora e vou morar na Europa". Ou seja, eu critico o capitalismo, mas eu adoro viver do capitalismo. Que vida opressora, né? Aham, entendi. É, que vida opressora, né? É bom viver. Em O engraçado é que eu observo, porque a China é comunista, né? China China é comunista, comunista, a Rússia é comunista como também, se né? coisa comunista, E
Venezuela, Coreia do Cuba, Norte também é sim, Coreia do comunista. Norte, Lá comunista. eu acho que é nível hard, Não, né? nível hard, Porque nível hard. lá o seu líder maior, ele é visto como uma divindade, ele tem que ser Sem visto como dúvida. uma divindade, né? E o engraçado é que essas pessoas que amam o socialismo, amam o ser humano e amam querer tirar o que você tem para dar para o outro, porque ele não tira o que é dele, ele só tira o que é do outro para dar para o outro. E ele nunca dá o É. que é dele. Por exemplo, O engraçado é o que ele pai. não quer ir morar Então, ó, vamos dar um exemplo. O pai dos pobres, que fala que tá do lado da pobreza, casou recentemente. Não Você viu, tinha um pobre. você viu um casamento do rapaz? Que milhões que foi aquele casamento, o hotel dos que ele ficou? Muito legal, mas cadê o Lembrando que nós pobre? temos aqui um petista presente aqui, ó, que tá ali, gente, na força do ódio aqui, ó. Porque nós é casado há 19 anos, nós nunca brigou, Isso é benção. porque nós respeitamos os amiguinhos. Eu falo do mal do Lula, ele fala mal de quem ele quiser, porque ele sabe que nada me ofende, porque eu não sou nem de esquerda nem de direita, então eu posso bater na esquerda, eu bato na direita, e também apanho dos dois lados, né? Porque nem tudo é perfeito. Então, a direita, é correto afirmar que a pessoa para ser de direita, ela tem que ser cristão? Não necessariamente. Não, não Um precisa. ateu pode ser de direita? Pode. Existe gays de direita, existem ateus de direita, porque na verdade, como eu disse para você, a direita é a visão conservadora, né? Então, é aquilo que vem dando certo durante a história. De Mark Burke, ele entendia que a Revolução Francesa estava decaindo para o terror, e que uma hora ou uma outra, eles iam cair para a ideia do comunismo, o negócio ia dar errado. Então, o Edmund Burke escreveu um livro, né, que ele critica a Revolução Francesa, ele fala as coisas erradas, ele fala que as instituições têm dado certo, tem que continuar. Então, eu digo o quê? Por exemplo, família. Família já existe antes de existir Estado. Família já existia. Antes de existir o Estado, já existia a família. Aí vem o Estado, aí vem os partidos que não, vamos redefinir a família. Entendeu? Mas família já existe. Então, tem coisas que já têm dado certo até hoje. São o que a gente chama de são as instituições que têm dado certo. Família, o modelo econômico, que é um mercado liberal, e não sei o que lá, o capitalismo, né? Porque o capitalismo nada mais é o quê? Ele é só um acúmulo de lucro. Isso é justo. A irmã Jane faz uma faculdade de medicina e ela é uma boa médica, ela se dá bem, é uma médica que fez renome. Você tem dinheiro para comprar uma casa nos Estados Unidos, tem que dar um bom para sua família? Direito seu. Qual que é o seu direito? É o seu direito. Mas, para a visão esquerda, você é uma pessoa burguesa. Você tem que dividir o que você Você tem. tem que dividir com quem tem. Mas hoje o governo dá oportunidade. E é aí que eu bato novamente, porque eu não vejo essas pessoas que querem obrigar a outra a dividir o que se tem. Então, Né? Igual uma grande empresária aí no meio, ela falou que era socialista, mas a mulher é milionária. Ela é milionária. Então ela tinha que dividir o patrimônio dela. Eu acho engraçado que todo mundo quer Não tem defender como ela ser pobreza. socialista. Todo mundo quer defender pobreza é rico. Eu fui Uhum. no Twitter hoje, eu vou falar o nome aqui, eu vi o Luciano Huck falando no seu Twitter. Não, porque cresceu o número de pessoas que estão cozinhando com madeira, que não sei o quê, isso é drástico, que não sei o quê, ninguém pode comprar o gás. Eu escrevi simplesmente para ele assim, como o caminhão de gás é pro povo, tá resolvido. Que você tem feito, né? Não é que você tem feito, Nessa entendeu? parte eu já bato dos dois lados, né? E uma coisa que você falou, desculpa, uma coisa que você falou interessante, a gente falou aqui da questão ideológica, não é só do capitalismo. Por exemplo, nós vamos olhar a questão do casamento do Lula. O PT, que é o seu partido, pega o quê? Ideologia de gênero, que menina pode usar azul, menino não pode usar rosa e tal. A pessoa pode usar a roupa que ela quiser. Sim, pode usar, entendeu? E que não sei o que lá. Mas quando você olha a foto dele de casamento, tá todo mundo como uma família tradicional. Então, a minha família é tradicional, mas dos outros tem que ser... O que quiser. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Tiago, sim. Na verdade, eu penso que, uma vez conversando com meu esposo sobre esquerda, direita, ele é um pouco mais entendido desses temas do que eu, é necessário que tenha o socialismo. E é necessário que tenha o capitalismo também, porque é necessário que as pessoas olhem para os pobres, não é verdade? E é necessário que tenha dinheiro para poder cuidar dos pobres, porque não tem como um Estado ser 100% socialista. Não. E também não tem como um Estado ser 100% capitalista. Eu acho que dá um desequilíbrio aí. O correto não era um equilíbrio, um governo 50% socialista, 50% capitalista, para que todo mundo seja cuidado, bonitinho? Ou não, eu estou no país das maravilhas também? Então, eu diria assim... Atravessei o espelho. Eu tiraria essa palavra, o governo de ser socialista.
Ou o governo é socialista ou o governo é conservadorista. Não dá para ter Não dá, um não tem como, equilíbrio? não tem como, porque assim, é aquilo que a gente falou, o socialismo, se você ler o Capital de Karl Marx, você vai achar que é um livro de romance. Nossa, que Uhum, país maravilhoso, nós queremos um país assim. uhum. Mas por detrás da cortina do comunismo, há terror. Eu disse Ah, aqui, por exemplo, o aham. Stalin. Stalin, que é o maior De líder extrema da esquerda. revolução de extrema esquerda, que Uhum, tentou implementar a Revolução Russa após a Primeira Guerra Mundial, aquele cara fez um terror, matou pessoas, perseguiu cristãos, uhum. entendeu? Então, o que acontece? O socialismo é bonito, entendeu? Eu acho interessante, sim, que o governo tem que tratar dos necessitados, o governo tem que cuidar dos pobres, porque tem gente que não tem oportunidade, realmente não tem, a pessoa não tem estudo, então o governo tem que cuidar, entendeu? Mas o governo dá oportunidade. A gente vê que hoje existe a, os incentivos de você fazer uma faculdade, ProUni, Enem, assim vai indo, Uhum. Pronatec e tal, né? Então, o governo, né, a gente vê hoje lá, aumentaram o antigo, como é que é o nome que a gente chama de, Bolsa e Família, agora virou agora Renda Renda Brasil, Brasil. né? Aumentaram o valor. Tem que cuidar, entendeu? E eu Tem sou a que favor, tem cuidar, que ter. tem que ter. Tem que Então, ter. assim, na minha visão, ou o governo ele tem uma visão conservadora, ou ela tem uma visão como, socialista, porque assim, o presidente que é eleito, ele representa o povo que ele elegeu, Sim. né? Então, se o Lula ganhar, quem vai eleger ele é o povo que tem a visão de extrema esquerda, esquerdista, marxista. Hoje, o Jair Bolsonaro está no poder porque ele representa um povo que tem uma visão mais conservadora. Então, assim, o modelo de tratar a nação será do modelo do povo que elegeu ele, entendeu? O povo que elegeu ele. Então, quando eu penso assim, quando você fala que tem que ser comunista, desculpa, socialista, comunista e conservador, não tem como, entendeu? Não, mas eu Porque digo capitalista. Eu acho que dá para o capitalismo ajudar, dá para viver ali, gente, em equilíbrio. Eu acho que dá para ser capitalista e cuidado social também, não, na minha sim, opinião. não, isso aí, Dá. não, isso aí eu concordo. Em questão de cuidar da sociedade, eu concordo com você. Mas se for em questão Ah, ideológica, não, não, não mas tem não como, não tem ideológica, como. mas eu digo em questão de cuidado. Dá para o governo Não, ser não, capitalista e ser social sim, também. não, o E governo tem ser que fazer socialista, sim, o governo tem que porque não fazer um pode trabalho ser só social. capitalista e esquecer do social, porque Não, tem aí não tem cuidado, como, né? concordo, tem que Não cuidar do faz mais você falando de próximo. Stalin, realmente, Stalin era de extrema esquerda, Uhum, matou muita gente, fez um terror. Inclusive, ele matava pessoas da própria família, né? sim, Isso é, pesquisem depois que vocês vão matou ver. até mesmo os seus O cara era opositores. Terrível, terrível, né? terrível. Só que você tem em contrapartida também a extrema-direita, que era Hitler, que também matou a parte de gente, Olha, mano. eu vou falar para você uma E era um coisa. cara a favor da família, Olha, o eu cara vou do falar. bem. Então, mas eu vou falar um negócio para você. Os historiadores dizem que não tem como definir Hitler se era de esquerda ou de direita. E eu, ao olhar e estudar Hitler, Ele caçou o Partido Comunista. Ele então, entrou, ele tá com a sua própria. ele era Só que, Hitler, ele era então, comunista, sim, entrou no Partido Comunista, mas pensa, ganhou nome, deu golpe no Partido sim, Comunista mas e pensa depois que comigo. ganhou, ele mandou matar todo mundo, ele Sim, acabou com o então, comunismo. mas Então ele pensa, era de direita. mas pensa comigo. A gente falou aqui no começo. Qual é a maior base da direita hoje? É a visão judaica cristã, que é a base da sociedade, que Uhum. a gente chama de cultura ocidental, né? Então, da onde vem a cultura judaica cristã? Ela vem da filosofia grega, vem da questão Aham. da visão da bíblica. Então, através da visão judaica cristã, existem as leis que existem hoje, a gente chama de jurisprudência romana. Então, nossas leis civil, penal e outra que eu esqueci aqui, vem tudo da Bíblia. Então, o que acontece? Qual é a maior base, então, do conservadorismo da direita? É a Bíblia Sagrada, é a visão Deus, família e tal. Só que quando você olha para o Hitler, você fala assim, tá, legal, o cara, né, a favor da família, o cara é direito, mas o cara matou judeu. Sim, ele perseguia, Então, se porque ele você era a olhar, favor se da, você, então, da se você, supremacia branca então, né, porque ele alemã. tinha uma ideia daquela visão chamada arianismo, né, tal Uhum, de raça ariana e tal. uhum. Então, quando você olha para o lado de Hitler, você vê que ele está sendo cristão, então nós podemos dizer assim que ainda é indefinido você dizer que Hitler era de esquerda ou direita, assim como você dizer que o fascismo é de direita. Não, o Uhum, fascismo também pode ser de esquerda, uhum. né? As pessoas falam assim: "Ah, quem apoia o Jair Bolsonaro, quem vota em Jair Bolsonaro é fascista, neonazista". Não, espera aí, vamos na história. O fascismo, se você for ver, ele pregou grandes coisas. Uma delas foi a regulação da mídia. Se você olhar hoje nas notícias, quem é que quer regular a mídia se ganhar?
o cabo eleitoral do Bolsonaro, Lula, porque ele tá virando entendeu? cabo eleitoral do Quem Bolsonaro. quer calar a ProsaCast amanhã? Ah, quem quiser, só conseguir é outra questão. Entendeu? Então, assim, fica meio indefinido. Então, quando você olha para Hitler, na minha opinião, se ele fosse um cara de extrema-direita, então ele não matava os judeus, porque os judeus têm a visão judaico-cristã. Os judeus são cristãos. Então, Mas assim, Hitler, quando ele vem, ele é visto como um cara do bem, uma pessoa da família. sim. Né? Ele pregava esse cara igual o Collor, né? O salvador da Ah. pátria, né, Não, gente? é. Né? Ele vem assim, então, é por isso que eu falo assim, a esquerda pode ser perigosa, sim, mas a direita também, você analisando a história, representantes de direita foram muito perigosos também, essas pessoas do bem, esses salvadores, como foi Collor, né? Ele também foi bem perigoso, né? Gente, é complexo esse trem aí de esquerda e direita, né? Mas resumindo aqui para a Vamos gente lá. sair dessa primeira pergunta, então a esquerda ela representa, ela apoia, né, o comunismo, né, tudo aquilo que o comunismo apoia, vem aí da ideia da esquerda, né? Sim. E a direita ela representa Os os valores. valores, a família, tudo Isso. que Ética, acredita moral. ética e moral, né? Entendi. Não dizendo que a esquerda é imoral, porque eu conheço pessoas de Não, esquerda que são não. super do bem, são Sim, pessoas que também têm moral, conheço. né? Mas deu para vocês entenderem, né, gente? Antigamente não se falava de política, a igreja não se envolvia com política, né? Nem falava que política era do capeta. Ah, na Né? verdade, o nosso tempo era tudo era do Tudo era diabo, do do já a gente deu diabo. muita patente pro inimigo, né? Saía alguma coisa, a gente já colocava, é do É do capeta, vamos dar capeta. para ele, né? O que mudou? Né? Porque a igreja hoje se vê tão obrigada a assumir um lado na política? Porque a gente saiu do a política é do diabo e foi direto pro irmão, você tem que votar aqui nesse coleguinha aqui para ajudar nós, senão a igreja tá lascada. Então vamos lá. A gente temos que entender, primeira coisa que eu quero falar, a gente vive num país democrático. Ninguém é obrigado a votar, porque você tá falando, você tem que votar. Você tem um livre-arbítrio de eu quero Votar em votar quem no você Lula, quiser. quero votar no coisa. Só que quando você olha, que a gente está discutindo aqui, a questão ideológica da coisa, aí você começa a pensar direito, né. A Bíblia, ela sempre falou de política, né, já vamos adiantar aqui para o pessoal entender que tá vendo, é esse livro que eu lancei, que é o Fé Cristã e Política Secular, depois nós vamos falar mais no final sobre esse livro. Já quero adiantar, irmã Jane, já quero aqui dar para você de presente este Ai, livro, gente, para você, obrigada. tá. É o Fé Obrigada, ó. Cristã Fé cristã e política Política secular. Defesa da moral e ética É do do cristianismo, cristianismo. Tiago Rodrigues. É. Ó, gente, tem até uma dedicatória aqui, ó. Que Deus abençoe, pastor. Amém, Nossa, muito amém. obrigada. Nossa, Então, nesse gratidão. Eu amo livro livro, né, gente? nesse livro eu falo, por exemplo, aí eu falo sobre a importância do cristianismo na sociedade, eu falo por que o cristão tem que se envolver com política, eu falo qual a importância do cristão na sociedade, na política. Então eu explico por que o cristão deve se envolver com política. Então aqui um resumão rápido. Deus sempre tratou, através da sua palavra, as questões da vida. Você acha tudo na Bíblia Sagrada, como diz o nosso pastor, né? Tudo tá na Tudo está Bíblia. na Bíblia, entendeu? Então, assim, há muitos anos, quando eu comecei a me interessar por esse assunto de política, eu comecei a estudar esse assunto. Um assunto que me chamou a atenção. E aí eu fui entrando na questão ideológica, eu vi o perigo, que é o marxismo. Aí eu entendi de uma heresia que está dentro das nossas igrejas, que é o evangelho progressista, que é o cristão de esquerda, que dá para você ser de esquerda e dá para você tomar santa ceia. Isso é uma mentira, não dá para acontecer isso. Então, o que acontece? Por que o cristão hoje olha a política? Primeiro, como você falou, existia essa questão cultural da nossa igreja. Tudo é do diabo, a televisão é do diabo, o fliperama é do diabo, você não pode jogar um bilhar que é do diabo, né? O ProsaCast também seria em outros tempos. Entendeu? Então, o que acontece? É aquela que a gente falou, a igreja vê o quê? A política como algo que é um negócio que corrompe. Mas, na verdade, não é a política que corrompe. O que corrompe é o próprio coração do homem. A Bíblia Gente, esse fala. microfone tá atribulado aqui, gente. Ele não quer parar. A Bíblia fala que o coração do homem é corrompido. Aham. Então você pode cometer corrupção em qualquer lugar. Se você trabalha numa indústria, você tem acesso a valores, seu chefe fala para você assim, ó, vamos fazer um esquema aqui para ganhar, você já está comendo corrupção, entendeu? Então o homem é corrupto. Então o problema não Então está não é na a política, política não, que é não. É corrupta. o O homem homem que se corrompe quando entra na com a política. política, porque existe duas diferenças, Marjane.
é você apoiar a Aham. política, falar de política, e o problema dela é você ser partidário. Há uma grande diferença entre você falar de política e ser partidário. Meu E Deus. a igreja apoiar política, na verdade, na minha opinião, a igreja deve falar sobre política, nós temos que Sim. conversar sobre esse assunto, Uhum. ainda mais porque a gente vive esse momento ideológico hoje, né. Aham. Então o que acontece? Eh, Quando você olha para a ideologia, você vê que a gente está sofrendo uma perseguição cristã na sociedade. Aham. Eles querem destruir o cristianismo. Karl Marx não, desculpa, Antônio Gramsci vai dizer assim, em seu livro, Livro dos Cárceres, aquilo que eu já falei, que ele fala assim, que uma doutrina que já tem 2000 anos já de estrutura, é difícil destruí-la por fora, a não ser que nós entramos dentro dela É. e destruímos suas estruturas, aí que Uhum. entra o evangelho progressista. Então, o que acontece? Para que os livros dê certo, a gente já falamos, o cosmos tem que ser destruído. Então, assim, a igreja tem que chegar a esse perigo. A igreja tem que chegar a esse perigo. Então, nós temos que falar sobre política, temos que falar para o cristão: olha, você tem um papel importante. Aquilo que você falou, o Estado é laico, mas não é laicista. Mas a esquerda fala o que para você? A Jane não pode ser deputada federal porque a Jane é pastora. Não, peraí. Mas o fulano de tal que acredita na Bíblia Sagrada, na religião marxista, então ele pode pregar aquilo que ele acredita? Ele pode fazer lei? Não, não é Uhum. bem assim. Você tem direito. O artigo 5º da Constituição, liberdade Direito de ir religiosa. e vir. Não, tem a liberdade religiosa Aham. também que fala o quê? Que todo mundo pode expressar sua fé de acordo com seus dogmas e aquilo que você Uhum. acredita, entendeu? Então, eu posso ser um cristão, eu posso ser um político, eu posso exercer esses 2 cargos, eu posso ter este papel. Então, o que acontece? Ao olhar hoje, o que mudou? Primeiro, quando hoje a gente vê nítido a perseguição do cristianismo, Uhum. destruição da família, ideologia de gênero, querem redefinir famílias, né? Tem um conceito novo de família que está surgindo na sociedade, a gente chama de família trisal, é uma coisa bem diabólica, né. Então, o que é a família trisal? O casal, ele pode ter um relacionamento que não é traição, é amor, e pode formar uma família, Tem um estado no Brasil que ela reconheceu um casal trisal, e a criança ela Eu vai não ter. entendi o negócio do casal Eu vou trisal, explicar de é novo, trisal, o que que é trisal? No nosso conceito, quantas pessoas tá nesse relacionamento? você pode ter vários. Ah, não vamos nem passar por essa parte, fio, porque não vai dar Não, legal. não, é um negócio horrível, é um negócio horrível. Não, não nessa questão, porque eu tenho um pensamento, vão sair falando, a irmã Jane é do capeta. Para mim, você pode fazer o que você quiser da sua vida, Não, é sim, né? claro, eu Que entendo. como você quiser, você achar que a minha família é assim, isso é meu exemplo de família, maravilhoso. Se a sua família é assim, se você quer ter trisal, como é que é o nome, filho? Trisal. Não tem problema, eu não sei como é que funciona, mas se você quer ter essa família para você, amém, direito seu, você é um ser humano livre, né? O que você não pode é querer colocar para mim a obrigação de ser como você. Aí é Sim, essa linha que eu acho que essas ideias não podem ultrapassar, sim, né? É sim. querer fazer com que eu seja como você. Você Uhum. pode fazer o que você quiser da sua vida, Sim, desde que você não venha dizer a mim como eu tenho que viver a minha e como eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, você não pode levar o seu filho para a igreja, isso é um absurdo. Não, você faz o que você quiser com a sua família, do jeito que você acredita que seja o correto, o exemplo certo de família, e eu vou educar a minha como eu aprendi nos meus princípios é religiosos. isso mesmo, você tá Então, eu certa. acho que hoje o que falta é esse equilíbrio do lado Equilíbrio. oposto. Falar assim, não, a minha família é assim, mas eu não quero obrigar você a ter a sua família assim. Não tem Não, é problema isso na sua mesmo, família. é isso mesmo. Então, é correto afirmar que a igreja se levantou quando a esquerda quis se intrometer na igreja, dizendo o que era o que era a igreja podia ou não falar? Sim, como é que eu posso dizer? Eh, Hoje existe uma ditadura da opinião, Tem, moça. tudo é homofobia. Tudo é Tudo preconceito. é preconceito. Herbert Marcuse, ele vai criar uma ideia ele vai escrever um livro chamado Tolerância Crítica e Libertadora. Em resumo, é o quê? É esvaziar o pensamento, o debate, e existir só uma verdade absoluta, só a tolerância para pensamentos de esquerda, e o que é de direita não há tolerância. Você é homofóbico, você é xenofóbico, Vai ter uma você. verdade absoluta, mas nenhuma verdade Então, por absoluta, exemplo, né? por quê? Por exemplo, assim,
que seria verdade absoluta? Por exemplo, o cristão progressista, e assim como o marxismo, eles têm uma visão filosófica do relativismo e do subjetivismo. O relativismo é o quê? Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Existe, vamos achar outros caminhos. Só que aí entra o subjetivismo. O que que é? É eu ver da maneira que eu quero ver. Então, por exemplo, o que nós acreditamos na Bíblia Sagrada? Que está escrito, Deus constituiu família, homem e mulher, vai dar nome sua mãe, vai ser sua mulher, e formarão uma só carne. Carne. Certo? Fechou. É a nossa Então, base de é a fé, o nossa base nosso. sociedade. É aquilo que eu digo nos meus vídeos. E nos meus stories. Eu falo assim, quer discutir? Não discute comigo, discute com Deus. Eu Pra estou gente é falando da Bíblia. sagrado. Eu tô Mas falando da isso é na Bíblia. visão religiosa nossa. Nós não obrigamos quem não Não, professa a nossa fé sim, a ser como claro, não nós. como E nós, é aí que a entendeu? esquerda erra, quando ela quer enfiar na nossa É isso que ela garganta, quer colocar na sociedade, enfia a goela abaixo enfiar a que goela. Aí isso eu sou esse eu contra. sou contra, igual Foi nesse você. momento que a igreja se levantou e falou assim: opa, É. aqui não. Então, o que a gente falou aqui antes de começar o programa, a PL 122, A PL de 122. 2005, 2009, 2000, acho que foi desse período aí. O que que eles queriam? Eu A lei ouvi da falar dela foi em 2012, né? foi por aí, lei da homofobia. O que os partidos do pessoal queria? Que se um padre, se um pastor, se eu e você falasse contra o homossexualismo, Falasse na igreja que era na igreja, pecado. pecado, crime de 5 anos de prisão. Aí, na época, o Dias Toffoli, que era o presidente do Uhum. Supremo Tribunal Federal, ele disse o quê? Não, isso vai ferir a liberdade religiosa. Aí, o que ele falou? Vamos enquadrar como racismo, mas vamos deixar bem claro na lei. Opinião é uma coisa, discurso de ódio é uma coisa. Isso, eu concordo. Eu não tenho o direito de eu, Thiago, subir no puto e falar assim: vocês homossexuais, vocês são a raça de vícios, vocês vão pro inferno, vocês são caducidades. Não, isso é um discurso de ódio, não Uhum. pode. Isso é errado, não Uhum. pode. E se eu ver um negócio desse, eu também repreendo. Nós temos Tá que certo, falar de correto. acordo com o que está na palavra. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz. Que é a nossa base de fé. E o artigo 5º da Constituição, liberdade religiosa, fala o quê? De acordo com o quê? O seu credo. Qual é o credo da Igreja Exatamente. Católica? Qual é o credo do Espiritismo? Qual é o credo do Exatamente. Bandista? Qual é o credo do que crê no Deus Jacaré? Qual que é o credo? Cada um tem um credo. Você pode expressar a Exatamente, sua fé. concordo. Agora, eu dizer, olha, na minha visão, o homossexualismo é pecado, está na Bíblia Sagrada, é pecado, vocês estão errados, Deus não se agrada, vamos pôr na Bíblia. Isso é eu expressar a minha liberdade religiosa, é o que está dentro da minha Bíblia Sagrada, do meu credo, artigo 5º da Constituição. Agora, Falar no culto que a homossexualidade É... ela é pecado no culto para um outro cristão, para uma outra pessoa, para alguém que uma pessoa homossexual que venha perguntar para você, você pode apontar de acordo com a sua fé, a sua opinião, ela é de acordo com a sua de fé. acordo com a minha Você fé. pode apontar para ela que aquilo ali, de acordo com a sua fé, é pecado. E era isso que eles queriam bater, que você não poderia falar que de acordo com a sua fé era pecado. É pecado, entendeu? Então, o que acontece? Aí a homofobia queria isso, a lei da homofobia queria calar a gente, entendeu? Então, se fala liberdade religiosa. Agora, como eu disse pra você, eu concordo com o discurso de ódio, não pode existir discurso de ódio, tá? E, assim, esse nosso papo aqui tá tão interessante, que eu pedi para você, Manjane, fala pro pessoal compartilhar essa live aqui, não pode Compartilha perder, aí, compartilhe, gente. Quem não gente. assistiu agora, assiste depois e compartilha depois Não, também, porque tá? assim, eu tô achando assim tão interessante esse assunto de estar falando, as pessoas precisam escutar isso, entendeu? Precisam. Porque assim, o discurso de ódio é uma coisa, entendeu? Eu sou contra a homofobia, eu sou contra o discurso de ódio, também, sou se eu contra ver alguém praticando, até preconceito, porque eu tenho um entendeu? parente, né? Eu tenho uma pessoa sangue do meu sangue, que é uma pessoa decente, uma pessoa honesta, e eu já saí do grupo da família defendendo ela. Entendeu? Então, por que acontece? A igreja, ela tem que abraçar. Uma coisa é você abraçar, uma coisa é você amar o pecado. Entendeu? Isso, você começou agora, eu vou até sair um pouco Vai, da pauta aqui. fala aí. E vamos falar um pouco sobre a homossexualidade. A gente fala homossexualidade, a gente que o homossexualismo tudo com ismo é doença, né? Puxa para doença, né, Thiago? Uhum. E a homossexualidade. A pessoa homossexual, a gente ouve muito, e infelizmente, tá? Infelizmente, é uma verdade, você vai concordar comigo. A gente vê o discurso de ódio contra o homossexual da onde não deveria vir. Que é da pessoa de bem, da pessoa de direita, do abençoado. Então, o problema... É ele que distribui esse discurso de ódio, e aquele camarada que nunca fez nada para ele acaba não gostando dele. Porque
eu amar o homossexual como cristão, amar a pessoa homossexual, me torna, nossa, imitadora de Cristo. Mas existe uma grande diferença entre eu amar o pecador Ah, e apoiar o pecado. Eu falo pecado porque na minha filosofia religiosa, no meu conceito religioso é pecado. Não, irmã Jane, mas na minha igreja não é pecado, na minha visão não é. Amém. Eu amém. falando num contexto religioso, tá? Então, eu vejo muita gente de bem pregando discurso de ódio contra o homossexual. E aí, e é a turma da direita. E aí eu fico sem entender. Eu falo assim, gente, mas não era para vocês falar dessa forma, né? É Cadê que, o amor ao é que sabe o que próximo? acontece? Assim, são pessoas que são desequilibradas, vão levar à emoção. Boa. Porque acontece, mano. Gostei da palavra, Porque o que gostei. que acontece? É que assim, a gente sabe que também existe um grande ódio do lado da esquerda pelo cristianismo. Vamos pegar um exemplo. Sim, Por exemplo, existe também pessoas que são gays que votam em Jair Bolsonaro, que têm um pensamento sim, conservador. há Mas muitas são pessoas pessoas que homossexuais não que são se, de mas direita. são pessoas que não se intrometem na sua família. Sim, isso é É verdade. aquilo assim, mano, eu quero viver minha família, vocês vivam a sua. Pronto, cada um vive a sua Que é o que eu família. penso. Mas a Uhum. esquerda, que tem a pauta LGBT, não. Nós queremos o quê? Então, por exemplo, quando você vai numa parada, quando você vê na televisão, notícias da parada LGBT, que já teve há muito tempo antes da pandemia, eles ridicularizam a fé, pegam os crucifixos, teve até imagem que teve em São Paulo uma parada, Aham. que eles. Pessoas- Desculpe, gente, que você vai ouvir agora. eu Desculpa que eu li vou a falar. matéria. Desculpa que eu vou falar assim. Pessoas defecando em símbolos cristãos, Uhum. urinando em símbolos cristãos. Tivemos lá a famosa, uma travesti que se colocou numa cruz e falou que Jesus é Uhum. LGBT. Nós vimos o carnaval falando que Jesus era gay. Então, o que acontece? Mas você acredita que tudo isso, assim, eu olho como Hum, uma pessoa ignorante? Porque sim, o Deus que ali ela está representando não é o meu Deus. sim. Então eu olhei assim, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Então, aí essas pessoas são levadas o quê? Na emoção. Ah, já que estão com ódio, eu vou falar também no mesmo nível. Sabe? É aí que perde o fio da meada, o Então, equilíbrio você se tem que ter perde um aí. equilíbrio. A gente tem que ter um debate, é democrático. Eu, muitas vezes, quando eu vou comentar alguma coisa no Facebook, gente, o discurso de ódio da esquerda é demais, eles não sabem discutir. Eles já chamam você de homofóbico, chamam você de coisa, disso, daquilo, entendeu? Falei para minha esposa que esses dias eu fiz um comentário num pastor progressista, no que ele postou, porque se você posta, a pessoa tem Uhum, liberdade de escrever. Meu, eu recebi uma mensagem no particular no Instagram, é hater, que fala hater, hater, eu uhum. vou falar hater, é hater. Meu, Hater. o cara acabou comigo, xingou de tantos nomes que possível. Entendeu? As pessoas. Só que teve uma vez que um rapaz de esquerda debateu comigo, eu elogiei ele. Falei, rapaz, parabéns pra você. Você é o primeiro cara de esquerda que eu vejo que tem um equilíbrio de conversar. Mas tem pessoa que tem discussão. Então, aí o cara na emoção faz isso. Eu vou contar pra você um testemunho aqui. É, tem uma moça no trabalho que eu ganhei ela pra Jesus e ela era lésbica. Mas como é que foi? Eu conhecia ela, a gente conversou, e eu já sabia que pelo jeito dela ela era lésbica, mas isso nunca deixou de parar. Aí um dia ela falou pra mim assim, Tiago, você é cristão e tal. Eu falei, sou e tal. Um dia ela me fez essa pergunta, Tiago, se eu falar pra você que eu sou lésbica, você pararia de andar comigo? Eu falei, não, jamais. Equilíbrio. Vamos conversar, vamos trocar ideia e tal, sempre. Aí um dia ela veio começar a desabafar comigo. Olha, Tiago, eu fui uma vez numa igreja, aí eu fui começar a falar ela e tal. Falei, sabe, eu vejo umas coisas diferentes e eu queria fazer uma pergunta para você. Falei, pode fazer. Aí ela falou assim, na sua visão, essa minha orientação sexual é errado? Eu falei para ela assim, ó, fulana, eu vou te falar assim, dentro da Bíblia Sagrada. Quem vai falar agora não é o Tiago com as É suas a sua convicções, base de é a minha fé. base de fé. Eu fui, ó, E falou de acordo com aquilo que falei, ela te perguntou. falei. Você não tentou enfiar a goela abaixo Não, não. dela. Falei pra ela, olha, essa é a verdade, Amanda. Essa é a verdade. Aí passou-se uns dias, ela, ela falou que tinha de uma igreja, ela até brincou comigo que ela tinha medo de ir pra igreja, porque ela tinha medo de pastor colocar a mão na mão dela, se manifestar, cair demônio nela. Ai, porque eu vejo, não, fica tranquilo, filha. Se você aceitar Jesus, a única coisa que vai manifestar em você é a presença do Espírito Santo. Aí eu fiquei uns 15 dias sem ir na loja trabalhar, por conta de uns trabalhos externos. E aí eu voltei e eu vi ela sorridente, pô. Parece sabe aquela que alguém viu passarinho Uhum. verde. Falei, você tá contente, Ana? Ela falou, eu tô. Falei assim pra ela, você quer me contar alguma coisa? Eu falei, eu quero. Falei, mano, você não me fala. Falou, eu fui pra igreja ontem, eu aceitei Glória a a Deus. Oh, Jesus. aleluia, que benção. Então, o que que houve? Uma conversa democrática, foi uma conversa legal, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio, entendeu? No debate. Então você levou Jesus, levou a sua fé da forma Da correta. O que forma a gente vê correta. hoje é
a pessoa se assumiu uma pessoa homossexual. Aí eu vejo, quem eu mais vejo batendo é os de direita, cara. Então, Eu fico assim, mas eu olho, eu entro nos ah, comentários e eu falo assim, o ódio é gratuito mesmo. Vocês são um bando de hipócrita, porque então, pregam um amor que vocês não vivem, porque como que eu digo que eu te amo e não pratico amor? não, sim, é aquilo que Não, foi, não é verdade? sim, Eu aquilo que, vejo aquele cantor que a gente acompanhou, você acompanhou e eu também. hum, Ele cantava na igreja desde criança. E aí ele pegou, saiu da igreja e, hum. e se declarou uma pessoa homossexual. Eu olho. Quando você olha lá os comentários em cada vídeo que ele posta, é só crente descendo o pau no menino. Em vez de falar assim, ó, volta para Jesus, Jesus te ama, né? Estamos aqui, estivemos com você no momento bom, estamos aqui com você neste momento para dizer que ainda te amamos, que nada Sim, mudou, claro. que Jesus te ama. Não, é pau, irmão, é pau. Então, você não é crente, tá? Você não é Ó, cristão. essas Pessoa que pessoas, prega ódio, ela não é cristã, não tem é, como ela ser então, crente. essas pessoas são assim, sabe por quê? Porque não leram meu livro. Quando você lê meu Isso, livro, acompanha aqui, quando filho. você lê meu livro, você vai mudar seu pensamento. Eu não entendo, assim, Ah, então por isso que eu peguei um ranço e eu falo assim que eu não sou de esquerda e nem de direita. Porque eu vi a esquerda tentando enfiar algo que eu não aceito goela abaixo. E, goela ó, a abaixo. força, irmão, não vem com a força, nada rola. Tá entendendo? A força não, entendeu? Tentando enfiar uma ideia goela abaixo em mim, eu não aceitei. Aí me vem o de direita tentando enfiar algo goela abaixo a mim também, eu não aceitei. Embora hoje em dia tentaram. Ó, daqui a pouco nós segue nessa prosa aí. Vamos lá. Então, ó, você conhece uma pessoa homossexual? Você conhece uma pessoa meio afetiva? Deixa ela em paz. Se não for para falar de amor, se não for pra você pregar o amor de Cristo pela vida dela, fica quieto, tá Sim, bom? é, A aquilo. pessoa chegou em mim e falou assim: ai, Jane, eu vou te contar uma coisa e eu Hum, acho que você não vai gostar de mim mais. Ela só tinha exemplos ruins de crentes na vida dela. Ela não gostava de crente, ela odiava crente, tá? E ela falou assim: eu vou te contar o que eu sou? Eu falei assim, tá bom. Aí já imaginei um monte de coisa, né? Eu falei assim, gente, o que a moça é? ó, Aí ela falou pra mim assim, eu sou homossexual. Eu falei assim, nossa, pensei que você era assassina, que você tinha matado alguém, né? Eu falei assim, tá bom, hum, discordo de você 100%, da prática da homossexualidade 100%, mas eu amo você 100% e, consequentemente, eu amo quem você ama. Eu vou amar, e preguei Jesus, e dando ali isso exemplo de mesmo, vida isso do mesmo. amor de Cristo. Jesus te ama. Às vezes passa perrengue, Ó, perrengue no trabalho, me liga, ó, ora por fulano, vou pedir pra Jane orar por você. Gente, seja esse cristão. questão. Que as pessoas te procuram no momento de necessidade, que procuram você para poder orar, não com O ódio. filho pródigo, bem rápido pra gente terminar esse assunto. Filho pródigo. O filho pródigo fez tudo de errado, perdeu tudo, voltou pra casa do pai. Qual foi a primeira coisa que o pai fez quando viu o filho? Criticou? Não. Deu pedrada? Não. O texto diz: o pai correu e lhe abraçou. As pessoas estão doentes na igreja. Verdade. Né? Claro que a esquerda quer ensinar que a pessoa nasce gay, Uhum. que o Gênesis não sei o quê, Não que não, acredito, isso não, aí eu não entendeu? Que acredito. a criança tem que experimentar, que a ideologia de gênero pega o quê? Que você nasce homem e mulher, né? Mas o seu gênero você vai construir durante o seu crescimento. É isso que a Uhum. esquerda quer fazer, essa enganação na mente das crianças, entendeu? Uhum. Essa maldita filosofia e ideologia de gênero. Desculpa a palavra que Uma eu coisa que eu usei. não entendo também na Ah, esquerda é isso, porque a esquerda diz: nós hum. não podemos apoiar a menoridade penal. Então tá, o camarada ele não pode ser considerado um criminoso e ir pra cadeia com 16 anos, mas com 8 ele pode decidir se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Não, Você não me não, eu estressa. vou mais a Aí você fundo. não me Vou mais ao estressa. fundo. O cara que não é já fala assim pro filho assim, ó, você não pode beber porque você é menor de idade. Ah, mas eu posso escolher a minha orientação sexual? Não faz Você sentido. não É pode dirigir, você não hipocrisia. pode dirigir se não tiver 18 anos de idade, mas eu posso ser, Eu posso escolher se eu posso entendeu? escolher mudar de Então, sexo. é o que acontece, é aquilo que eu falei pra você. Aí, essas pessoas, geralmente, ontem a gente escutou uma palavra legal, ontem no encontro de casais da nossa igreja, que o palestrante que é pastor falou assim, que essas pessoas são pessoas machucadas, elas carregam traumas entre si. Ela não tem essa opção sexual, não é porque ela é sexual, alguma coisa lhe causou algum trauma. A gente conhece os estudos psicológicos sobre isso. E tudo que a pessoa às vezes quer é o quê? É um abraço. É um Eu abraço, penso um pouco diferente, eu acredito, entendeu? porque eu conheço pessoas homoafetivas que falam assim, Jane, desde criança. Não, ela sabe que ela não Hum, nasceu. Ela falou assim: ó, eu sei que eu não nasci. Quando eu fui nascer, quando foi fazer o exame lá, falaram, é menina.
Ela falou assim: eu sei que eu não nasci assim, mas desde criança o meu desejo é para uma pessoa do mesmo sexo do que eu. Sim. Então, eu não digo assim que todas as pessoas sofreram trauma. Sim, tem uma estatística aí, tem. Mas é um assunto bem Não, isso é complexo. complexo, É mas são muito pessoas. complexo. Mas uma coisa que Jesus nos ensinou na Bíblia, o quê? Jesus nos disse o quê? Nós não podemos fazer acepção de Acepção pessoas. de pessoas. Pronto, acabou. Morreu aí, Morreu. acabou. E Então, o nosso claro, recado meu e do comentarista político Tiago Rodrigues, cristão, servo de Deus, é: irmão, você quer ser um bom cristão? Prega o amor de Cristo. Prega o amor de Cristo, respeitando, né, Thiago, o outro. respeitando, né? É claro, se o outro chegar tentando enfiar uma coisa goela abaixo de você, aí. Mas deixando bem claro aquilo que eu falo no Evangelho Progressista, né? Que o slogan do Evangelho Progressista é o quê? O amor salvará o mundo, Jesus é amor, Jesus te aceita, Ah, não, não. a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é E tem justiça, uma tá? outra Então é coisa só também, seguir e embaixo. também tem outra coisa. Um amor que não existe renúncia é um falso amor. Exatamente. Jesus disse o quê? Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas o evangelho progressista fala o quê? Não, Deus é amor, o amor vai salvar o mundo. É o Você é o slogan do evangelho centro da É, vontade de não. Deus. Vamos amar a questão de acolher, estar Aham. perto, Acolher a pessoa como ela chega, no conversar, estado que ela mas está. sempre ter a oportunidade de falar para ele a verdade. Olha, vamos É. conversar, a Bíblia nos dá orientação isso aqui. Pronto, você não vai falar. Agora, a grande verdade é, se a pessoa não te pedir uma opinião religiosa, você não a dê. Não dê, não dê, Não não dê. dê. A grande verdade é essa. Não, eu não concordo, você está em pecado. Irmão, eu te pedi tua opinião religiosa? Eu pedi sua opinião, Você foi gênio. não é verdade? Eu pedi sua opinião, terra seca. Não pedi sua opinião, então Terra você fica seca. quieto. Tá Terra bom, seca. raio de sol? E vamos Ah, pular vamos aqui, lá. vamos indo. Como ser. Hum, A gente já falou, né? Como ser a pessoa de direita, que se diz cristão de direita, mas é agressivo, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Por que a igreja hoje representa. Por que a esquerda hoje, ó, tem uma pergunta legal aqui, ó. faz aí. Por que a igreja hoje representa tanto perigo para a igreja? Que medo é esse que o cristão tem da esquerda hoje? Vamos lá. O comunismo ele é um perigo. Já disse aqui, é Uhum. um perigo. Sim, Né? sim. Isso é Então, um fato. então, por que a igreja hoje ela tem que se preocupar? E vamos dizer assim, que nós temos que ter medo. Tô perguntando qual que é o seu Instagram aqui, ó. Ah, é bem lembrado. Ah, gente, desculpa. Vamos lá, ó. Quem quiser me seguir, você vai me seguir no meu Instagram, você vai escrever assim, ó. Tiago Rodrigues Santos, tudo junto e com H. Meu nome é com H. Então você vai colocar Tiago Rodrigues Santos oficial no meu Instagram. Então quem quiser me seguir é Tiago Rodrigues Santos, Tiago com H, oficial. Você vai seguir-me lá no meu Instagram. Aí você também vai ter a direção também do meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que eu também Tem tenho uns também. vídeos, né? Que é o Ensinamentos do Reino oficial, né? E depois mais pra frente a gente vai falar aqui também de um projeto que vocês vão gostar, tá bom? A Joelma Santos falou assim: temos Ah. a liberdade de ensinar nossos filhos do jeito que nós acreditamos. Não quero que o governo, a escola, faça isso. O papel do governo é proteger apenas. O da escola é ensinar apenas. Fato, verdade. Fato, verdade. Ó, Concordo. Parabéns, Joelma. ó, Parabéns. João, inclusive, João, que você tá falando, chega a ser dá medo, por que também falo dá medo? A gente viu que no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, foi aprovado a escola dentro Em da casa, né? Uhum. Homeschooling, como é que é? Eu não sei falar. Homeschool, né? Homeschool, né? Aí o que aconteceu? O partido de esquerda ficaram doido. A ONU escreveu bem assim, que os Já tem nos filhos. Estados Unidos também, já acontece. Mas o mais assustador foi o seguinte: a ONU, que é a Unesco, escreveu assim numa reportagem que a UOL, Folha, esses partidos que, né, esses jornal comunistas aí, escreveram as reportagens, mas eles assim, a Unesco disse assim, que os filhos não são propriedade do pai. Quando eu vi aquilo, eu não fiquei Mas quando quieto. comete um crime, o pai responde, né? Não, Maravilhoso. maravilha. Seu filho sabe que seu carro atropela alguém, quem responde é Então, você. Lindo. é isso que eu disse no começo. Qual que é o objetivo Não do pagou comunismo? pensão, é o pai que vai pra cadeia. Qual o objetivo do comunismo? É o Estado determinar aquilo que você é, você pode ter o que você pode fazer, entendeu? Ele vai tirar a sua liberdade individual. Uma das coisas mais importantes que o conservadorismo defende, e a Bíblia nos fala, é o nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E o progressismo, a esquerda, quer tirar o livre-arbítrio, né? Então, respondendo a sua pergunta, por que dá medo?
Porque é o seguinte, Qual é o perigo que a o esquerda perigo. representa para a igreja? Que Então, medo é esse da então, porque é igreja? o seguinte, a gente temos que entender que, vamos falar aqui na questão da eleição. Nós temos que ter um legislativo forte, não só um presidente que tem uma visão conservadora, né, uma visão de direita, mas também um legislativo forte, porque é de lá que saem as leis, né? A gente acabou de Uhum. falar aqui da PL 122. Existem muitas leis lá que estão correndo, entendeu? Existem leis absurdas. Vou dar um exemplo para você, uma lei que eu achei engraçado, que é um absurdo. Veio de uma deputada do PSOL, que é feminista, que ela colocou no Senado uma lei que ela quer colocar uma lei penal que se chama olhar com conotação sexual. O cara no trabalho olhou para a mulher com conotação sexual, ele tem que ser preso. Mas como que você vai saber o olhar da Então, pessoa? como é que você sabe? Aí você virou o quê? Não, Jane, o negócio é Eu doido. tô tentando Não, o achar aqui negócio é doido. um super-herói de quadrinho que lê mente. Não, é Você, nego, você não, é quem? não, Como é que é o negócio existem dele? uns projetos absurdos de lei, sabe? Contra a Então, esse é o família. medo da Então, igreja hoje. porque assim, se o PT, eu vou falar bem claro aquilo que eu Não defendo. pode escancarar, filho, Vou porque aqui é tudo escancarar, vou bagunçado, você escancarar gerencia. que aquilo Pode que eu tacar o pau. defendo. Se o O Wagner, PT, bolsonarista roxo, chegou. ah, né? Porque assim, se o PT voltar ao poder, as coisas podem complicar no Brasil. Vamos ver Qual o é o exemplo. perigo do PT no poder hoje? O perigo do PT é eles colocar tudo que eles defendem. Família, destruição da família, direito de gênero, o próprio candidato o pai do pobre, que a gente falou, ele quer regulamentar a mídia e regulamentar também as redes sociais. Então, a gente não vai poder falar o que a gente quer, entendeu? Então, ele vai lá e pega o quê? Não, existem pessoas passando fome, eu vou resolver a fome do Brasil, mas as pessoas esquecem que o PT é um partido comunista, é um partido marxista. O que eles querem é colocar tudo que eles defendem no Brasil, entendeu? É a família, é o fim da família, entendeu? E quem falar o contrário vai dar problema, entendeu? E querem perseguir a igreja, querem calar a igreja. Imagine só você não poder mais falar na igreja que homossexualismo é pecado porque a sua Bíblia diz, "Não, você é homofóbico, você vai ser preso, você não pode. Aí você ter que eu falo isso que o cristão que não fala sobre política é porque ele gosta do que está acontecendo. Porque, por exemplo, gente, vamos pensar nos nossos filhos e nas futuras gerações. Ideologia de gênero, eles querem aprovar ideologia de gênero. Imagine eu ter um filho de 4 anos, falar que meu filho de 4 anos ele pode ver uma outra menina, um outro menino nu, e eles podem se pegar nas suas partes genitais para se conhecer. Isso é um absurdo. Isso é um Sim. absurdo, sabe? Então, o medo da igreja hoje é a pauta da É esquerda. a pauta da esquerda, é acabar com a nossa liberdade religiosa, acabar com a nossa liberdade individual, acabar com a nossa liberdade que eu falei aqui, que é o livre-arbítrio. Porque a esquerda, ela fala que defende a família, ela fala, mas não defende nada. Ela fala que é cristã, o tal do cristão progressista, que é de esquerda, que hoje está crescendo nessas igrejas, que a gente tem que se preocupar com isso, esse negócio de cristão que vota em Lula, cristão Santa, que toma Santa Lula, isso não tem como. Porque eu falo assim, ou você é discípulo de Jesus, ou você é discípulo de Karl Marx. Os dois não dá. A Bíblia fala, ou você come na mesa do Senhor, ou você come na mesa de Satanás. Não há como a luz. Nossa, mas comparar assim não é uma comparação meu forte? Não, mas é verdade. Não, que a Bíblia fala que comunhão tem a luz com as trevas, irmã Jane. Eu Entendeu? tenho um pensamento um pouco diferente, porque a esquerda, ela teve no poder por 16 anos, né? 16 anos. Teve 16 anos no poder, e ela não fez essa perseguição religiosa, né? Ela já esteve no poder e não teve essa perseguição religiosa que a direita tem hoje, esse medo dessa perseguição. Houve-se ali aquela luz com a PL, mas não teve essa perseguição que a igreja tem tanto medo. Às vezes o meu medo, sabe o que que é? Do político que não tem pauta, o político de direita que não tem pauta, às vezes o meu medo é ele usar a esquerda como bicho-papão para poder falar para a direita, ó, me apoia, hein? Porque se a esquerda entrar no poder, vocês estão tudo ferrados. Não, Você tem entendeu? uns caras que é oportunista, Isso, é mas é o que eu oportunismo. vejo hoje. Eu olho pro. Vamos falar do Bolsonaro e vão perder agora um monte de seguidor. eu não sou de esquerda, tá, gente? Relembrando. Jane, você segue a esquerda ou a direita? Eu sigo pra frente e pro alto. Aí, antes de você falar, quero deixar bem claro aqui também. Eu não sou bolsonarista ou bolsominion. Eu sou um cara É de que eu direita. sou de direita, eu apoio
princípios, tá? Exatamente. Mas Princípios. o que eu vejo hoje, a gente falando sobre o Bolsonaro, você vai olhar o discurso, se você olhar lá e olhar agora, né? Vamos ver nos debates, não tem uma pauta. Ele só fala, faz a história do lobo mau. Ó, lobo mau é ruim, vai comer a Chapeuzinho Vermelho, e vocês estão tudo ferrado. Você entendeu? Ele pegou a esquerda, colocou como lobo mau, usou a gente como cabo eleitoral, entendeu? E a gente hoje tem esse medo da esquerda, né? Não tô falando do que ela representa, mas qualquer pessoa que se diga de esquerda, a gente tem esse medo, esse pavor, mas eles estiveram ali no poder por 16 anos e não houve essa perseguição religiosa. É que eles perderam tempo roubando durante 16 anos, não teve tempo. Então, tava roubando, né? Mas de direita também já esteve no poder por muito tempo e roubou também. 16 anos e roubaram, não teve tempo pra isso. Independente de esquerda ou de direita, todos roubam, né? Não é uma coisa a corrupção era presente no mundo. Ela é presente, independente se é esquerda ou a direita, vai ter corrupção. Mas tem umas coisas assim que na época do PT também chama atenção. Na época do PT, o Lula quis colocar uma cartilha chamada cartilha do politicamente correto. Mas foi um negócio que não deu certo porque essas pessoas que têm de letras, o Ministério da Educação olhou e falou que não era bom fazer isso, né? Mas hoje existe o politicamente correto, tá tomando conta da sociedade, que tá acabando com a cultura. Não, politicamente correto, o povo do politicamente correto é chato. Não, chato. O politicamente correto tá tornando o mundo chato. Você que é politicamente é chato. É chato. Ó, vou te contar um absurdo do politicamente correto. O politicamente correto, as feministas do politicamente correto falaram assim que tem que mudar a história da Branca de Neve, o final dela. Porque um príncipe salva ela. Sim, porque assim, o que a história... O homem sempre salva a mulher. Então, mas o que acontece? O que se prega lá no Branca de Neve? O beijo do apaixonado, ela só vai despertar se o príncipe que tiver o beijo apaixonado. Da Branca de Neve, então gosta de lutinha. Então lutinha. Meus quadrinhos é tudo de lutinha. Seu negócio é DC, Marvel, né? O negócio é Marvel, DC. Então, o que acontece? A criança, ela acha legal, bonito uma história. Nossa, eu vou ter um dia meu príncipe cantado. Mas o que acontece? Falaram que isso eu achei um absurdo. Falaram assim que querem tirar o final da Branca de Neve, porque o beijo não foi consentido e o príncipe foi machista. Eu falei, gente, que negócio sem nexo. Então aproveita e tira o Bela e a Fera também, tá bom? Porque o Fera, ele é um sequestrador. Sequestrador. É um criminoso. Prendeu, não pode. Tá? A Bela teve uma síndrome de Estocolmo. O cara pega a mina e fala assim, ó, tu vai ficar aqui até se apaixonar por mim. O camarada é um sequestrador. Entendeu? Você que levantou essa ideia aí, vamos aí, aproveita e pega também. Manda cortar também a Bela e a Fera, tá bom? Porque o camarada obrigou a mulher a gostar dele. Entendeu? Eu não vejo, eu olho pra Bela e a Fera e eu falo assim, tem alguma coisa errada aí, mano. Não tem? Tá certo isso não. O que mais me assusta é que, por isso que eu falo que eu lancei esse livro, porque, por exemplo, eu me assusto quando eu pergunto para um obreiro na igreja, para um crente antigo, você pergunta para um rapaz assim, até para um jovem na igreja, você sabe o que é um não binário? Não sei. Um dia eu perguntei para o irmão assim, irmão, você sabe o que é o politicamente correto? O que é isso aí, varão? É legal. Um dia vai chegar um cara na igreja e falar assim, seja bem-vindos na minha igreja. Porque, a linguagem neutra é um negócio muito, muito doido. Seja bem-vindos. Elos. Nossa, é um negócio assim, sabe? Eu tava vendo uma professora falando sobre isso, aí ela explicou, né, sobre o latim, o português, tudo mais. Não tem essa, né, gente? Quando você fala boa noite a todos, você está se referindo a todos. Sim, tanto ela como ele. O que passar disso é idiotice. Aí virou o quê? Boa noite a todos. A todos. Todos. A todos que não lêem um dicionário. A todos, né, com X, e tem o S, né? A todas e o todes, né? Não, muito legal. Eu falo para todo mundo que baixou o espírito do Mussum na esquerda e todo mundo ficou com ele. Mas vamos lá. Meu Deus. Então, esse medo que a igreja tinha da esquerda no poder é que sempre... Que eu fico assim, gente, mas eu não entendo. Porque o medo da esquerda no poder. Então, esse medo da perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Porque, como eu digo... Há 16 anos não teve essa perseguição religiosa. Teve, sim, levantou-se aí algumas pautas contra a igreja, né? Mas nenhuma passou, graças a Deus. Por isso que é importante você saber o senador que você está votando, o deputado que você está votando. Sem dúvida. Querido, você que é cristão, não vende o voto. Não vende voto. Vende o voto.
Vigia na terra dos viventes, tá? Apesar que se tu Sim. vende algum voto, nem crente tu é, tá bom? Vamos, né, logo dizer. É o corrupto, fala do político ladrão, corrupto, mas fala do Lula, mas é o corrupto, Vai né? lá, ganha um dinheirinho e Engraçado. volta, né? É engraçado, né, isso daí, né? Uhum. Então, esse medo é por causa disso, né? O medo das Aham, pautas que estão surgindo por aí, né? certo. O cristão, e a pergunta do tema, né? Vamos lá para a Aham, pergunta do tema. Tiago Rodrigues, comentarista certo. político e presbítero, né? O cristão pode ser de esquerda? Lembrando que pode é uma palavra meio forte, não? Então, é correto? Convém ao cristão ser de esquerda? Você pode ser o que você quiser, tá, Fio? Aqui não obriga ninguém a ser nada. Certo. Você pode ser o que você quiser, é só um tema, é só uma pergunta. É correto o cristão ser de esquerda? Faz sentido o cristão de esquerda? Bom, diante de tudo que a gente falou aqui desde o começo do programa, desse podcast, olhando não só na visão da razão, mas na visão da fé, hoje existe uma batalha realmente, não Uhum, só cultural, mas uma batalha espiritual no Brasil. Eu vejo desta forma. uhum, É uma batalha entre o bem e o mal, eu vejo desta forma. Então, existe uma batalha entre o reino de Deus e o reino de Marx. Eu vejo desta forma. uhum. É, o comunismo, para ele dar certo, ele existe etapas, né? E cada etapa é um caminho devagar para chegar lá. Porque se uma coisa eu aprendi com o comunismo, estudando sobre ele, é que eles são bem pacientes. Porque lá no marxismo cultural, o Gramsci vai entender que o comunismo deu certo é porque ele não começou aqui. O comunismo começa aqui. Doutrinação. A gente vê nas novelas, nos jornais. Eles pregam que aquela é a família certa, aquele é o jeito certo da sociedade. Então, quando você olha no âmbito espiritual, né, e também no âmbito da razão, moral e ética, que a Bíblia defende, que a sociedade defende, tem dado certo desde os tempos antigos até hoje, que o cristianismo defende, o cristão não tem como ser de esquerda, não tem como. Porque, primeiro, a visão marxista, ela é antibíblica, ela é contra tudo que a Bíblia ensinou. Eu disse aqui no começo do podcast, tudo que existe no nosso Brasil, nas nações, as leis penais, civis, de ética e moral, foi tirado de onde? Do cristianismo, né? Foi tirado do cristianismo. Ele é a base de tudo, entendeu? Então, a esquerda, ela prega tudo que é o contrário ao que a igreja defende. A igreja defende a família tradicional, defende o livre-arbítrio, defende os valores da sociedade. A esquerda hoje, ela tem pautas que são terríveis. Eu vou falar uma aqui que me chamou a atenção. Está surgindo um grupo, está começando lá nos Estados Unidos, que é um grupo New Life, eu esqueci o nome, não vou falar aqui para não errar. Mas esse grupo, eu falo isso está no meu vídeo. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre 8 versículos que provam que o cristão não pode ser esquerda. Lá eu falo desse grupo aí. Existe um grupo chamado Pró-Aborto. Aborto é um grupo de esquerdistas, né, que está sendo marxista. O que Porque que é? invadiu uma igreja dos Estados Unidos? O pró-aborto? Na verdade, não, pró-aborto não, desculpa, pró-pedofilia, desculpa, Ah, sim. pró-pedofilia, pró-pedofilia. O que que é o grupo pró-pedofilia? Que estão defendendo? A ONU está dizendo que agora a pedofilia não é mais crime, pedofilia é doença. Doença. Então, o cara abusou sexualmente de uma criança, de um bebê, não é porque ele é um criminoso, é porque ele é um doente, ele precisa ser tratado, ele não pode ser preso, tadinho. E vai embora. E aí o que acontece? Existe esse grupo chamado pró-aborto, que eu sei o quê? Que defende essas pessoas. Esses dias, um ano passado, ou foi mais ou menos que eu não estou enganado, É teve pró-pedófilos, né? pró-pedófilo, teve uma empresa que criou bonecos infantis com genitálias para vender para pedófilos. O negócio é terrível. E aí você vê lá, ideologia de gênero, querem sexualizar nossas crianças, discussão da família, entendeu? E fora as outras pautas que a gente fala aqui também economicamente, as liberdades individuais. Então, quando você olha tudo que a esquerda defende, que a Bíblia defende, não tem como.
Não tem questão de ser como, de esquerda, não porque tem as ideias como, não não batem com a batem, não Bíblia. bate. Mas aí vem o quê? O evangelho progressista, que é a heresia que está entrando dentro das nossas igrejas. Eu conheço pastores aqui em São Paulo, que suas igrejas são declaradamente abertas, igrejas progressistas, que fala que você pode ser crente, mas você pode apoiar as outras pautas de esquerda. Por quê? Porque Deus é amor. E não é bem isso, né? A gente já conversou sobre isso aí. Então, vamos lá. Para terminar, não sendo fácil o que eu vou falar, vou responder novamente. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, o que a esquerda defende, não tem como você ser cristão de esquerda, não dá. Ou você é luz ou você é treva, ou você come na mesa de coisa, não dá. Porque você tem que conhecer. As pessoas falam assim, não, eu apoio a esquerda porque o Lula vai acabar com a pobreza. Mas o problema dos partidos de esquerda não está só na pobreza, existem outras coisas por trás, entendeu? É aquilo que eu disse. Karl Marx, A esquerda é anti-Deus. anti-Deus. Então Karl não tem Marx, como um cristão que faz parte do reino, que acredita em Deus, acreditar em uma filosofia que é completamente basada no anti-Deus. isso que eu tô falando para É você. correto afirmar, então, que essa pessoa, na realidade, ela não é uma pessoa de esquerda? Às vezes a pessoa se engana, ela acha que é de esquerda, mas ela não é, porque já que não faz sentido ela ser de esquerda. Então, A esquerda que não acredita em Deus, que é contra, que é ateia, vamos assim supor, né? E essa pessoa se intitula de esquerda, talvez ela não seja de esquerda como ela pensa, ela só esteja meio perdida aí, né? pode ser, pode ser. Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, eu clico disso, o evangelho progressista é um evangelho perigoso, ele é um perigoso, entendeu? Ele passa uma mensagem para você de tipo assim, o que o evangelho progressista prega? Em resumo, Jesus, ele foi morto na cruz, não é por causa dos nossos pecados, é porque ele lutou contra o sistema opressor chamado Roma e ele pregou contra, ficou lá dos oprimidos da sociedade e ele foi crucificado. E morreu como um mártir, né? Ou seja, um deus sindicalista. Morreu lá com o bonezinho da CUT lá na cruz. Né? E aí o que eles falam? Eles falam o quê? Que o mundo só vai mudar, não é por causa de Deus. Uma das maiores heresias do cristão progressista, que está entrando nessa igreja, é tirar a ideia do arrebatamento. O mundo só vai ser transformado, vai deixar de ser o que é, quando Jesus voltar. Porque a gente tem que entender o seguinte: tudo que existe hoje no mundo de mal não é culpa do homem, é culpa do pecado. Eu estou lendo um livro de Wayne Que habita Grudem. dentro do homem, então não faz sentido. Eu estou lendo um livro de Wayne Grudem que chama A Igreja e o Estado. Ele aborda esse tema da questão da opressão. E aí eu tenho um outro livro que eu estou lendo chamado A Justiça Social Não é a Justiça de Deus. Porque o Evangelho Progressista pega o quê? A justiça social. Que a partir do momento que você se preocupa com o próximo, com o pobre, Jesus está ali. Jesus não está nos ricos, não está nos burgueses, né? Então ele começa a ganhar o cristão de que a igreja tem que fazer isso aqui. Não, a gente tem que entender o seguinte: qual é o papel da igreja na sociedade? É levar o homem ao arrependimento do seu pecado. Pronto, acabou. Claro que isso não exige a responsabilidade de eu, você, Jane, um pastor, cuidar do próximo, da viúva. Jesus falou: vocês vão ter que cuidar do viúvo, do pobre, do necessitado, aqueles que tiverem problemas, que cheguem até ele com suas necessidades, a igreja ajude. Mas o problema é que estão querendo transformar a igreja numa ONG. Então, o que aconteceu? Começa a reverter essas outras coisas. Aí, aquela ideia de Gramsci, o que vai acontecer? Marxismo cultural. O marxismo clássico pegava o quê? O proletário contra a burguesia, o oprimido e o opressor. Gramsci agora vai pegar as estruturas da sociedade e vai falar que o homossexual é o oprimido, a igreja é opressora por causa das suas doutrinas. O pobre é oprimido, o rico é opressor porque ele tem mais dinheiro. E aí tem aquela história do opressor e do oprimido. Então eles falam que Jesus está do lado dos oprimidos, não só os pobres, dos negros, do homossexual, do tal pessoa, disso, Mas Jesus daquilo. está do lado de todos. Jesus está do lado de todos. Jesus ama Está do lado de todos. todos. Só que o que acontece? As pessoas têm que entender que tudo que existe hoje de mal no mundo é consequência do pecado. O pecado, quando entrou no mundo por Adão e Eva, trouxe o mal físico, o mal moral, né? O mal físico é o quê? É a fome, as doenças, os terremotos. E aí tem o mal moral, que é o quê? A ética moral,
a questão da pessoa cuidar da próxima pessoa, entendeu? E depois vem o mal ontológico metafísico, que isso eu acho interessante, é uma questão relacionada agora na questão do ser, né? Do individualismo do ser humano. Então, tudo isso aí entrou no mundo. Então, um homem não vai resolver nada, porque tudo que existe hoje é consequência do pecado. Se existe pobreza hoje, tudo bem, tem certas partes que se o governo cuidar, melhora, mas a pobreza existe porque é por causa do pecado. Eu falo assim pro pessoal, assim, eu brinco assim: Então, nesse "Ah, mundo perfeito, eu não seria culpada de nada. aí vem o quê? O Karl Marx falando assim, a visão utópica, né, do marxismo cultural, que você falou, é uma maravilha, é um lindo, nossa, imagine um mundo onde não tem mais opressão, aonde todo mundo vai comer a mesma coisa, vai comer, a gente vai comer carne, eu vou comer carne. Não, não é bem assim. Se você for olhar hoje os números socialistas, quem tem mais dinheiro são os líderes e o povo sofre opressão. Vai lá para Cuba para você ver, vai ver a Argentina como é que tá, entendeu? Então, o cristão, quando ele olha para a Bíblia e ele estuda e vê o que a esquerda defende, não tem como. Não faz sentido. Não faz Na sua opinião, sentido. não faz Não faz sentido sentido. o cristão ser de E vou dizer esquerda aqui algo assim meio pela pauta polêmico. da E vou esquerda. dizer algo assim meio polêmico, porque tem gente que não concorda com o que eu falo. Mas eu digo que o comunismo, ele já é o plano político do anticristo para a sociedade. Presta atenção no que você vai falar, que eu estou falando, ó. Você vai falar, nossa, que absurdo. Mas, ó, quando você olha para o papel do anticristo no Apocalipse, o que que é? É um político. O anticristo vai ser um político, ele vai instalar uma melhora no mundo, né? Então ele vai vir com uma visão interessante, o pessoal vai gostar da visão, entendeu? Eu Assim, já não acredito que o assim, anticristo vai ser de esquerda, eu acho que ele vai entendeu? ser de direita. Não. Porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, mas... Então, eu acho que quem vai levantar ele mesmo vai ser os de direita. Então, eu não sei se vai ser de esquerda ou de direita, mas eu concordo que você vai ganhar os Corinthians, por quê? Porque ele vai ser um cara que vai falar, nossa, olha, o cara vai melhorar o mundo. Mas aí quando você olha os planos do anticristo, por exemplo, a marca da besta, todo mundo vai comer do mesmo. Qual que é a função da marca da besta? Todo mundo vai comer a mesma coisa, entendeu? Você vai poder beber, comer a mesma coisa. Então, o que que é? É o sistema É político, uma né? ideia Então, eu socialista. creio que a ideia socialista comunista, na minha visão de escatologista, porque eu estudo escatologia, adoro escatologia, eu vejo que essa estrutura política é do anticristo. Então, se você olhar hoje, para terminar aqui minha participação aqui nessa pergunta, se você olhar para a Bíblia, para a ética moral, aquilo que nós defendemos, aquilo que Jesus deixou para nós defendermos e o que a esquerda defende, não dá. Não tem como. Então, o cristão pode ser do que quiser, menos de esquerda. Menos esquerda. Menos esquerda. Agora, como você disse, você quer ser de esquerda? É sua escolha. Eu não vou brigar você, não vou brigar com você, irmã, você tá errado. Mas isso que falta hoje. A gente não tem esse equilíbrio que você está falando, esse Entendeu? equilíbrio que eu também tenho. A pessoa hoje é assim, você não é Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele virou a direita. Esse que é o meu ranço. Porque ele virou a direita. Quando você fala direita, você está dizendo que você é do Bolsonaro. Ele virou a direita. Então, toda vez que alguém fala contra a esquerda é porque é bolsomínio, é porque é Bolsonaro. É. Quando na realidade não é bem assim, irmão. Eu não concordo, eu não defendo Na verdade, essa figura política. a gente chama de narrativa. Existe, quem não vota no Bolsonaro é lulista, quem vota no Bolsonaro é bolsonarista. Você não é, porque as pessoas falam pra mim, eu falo assim, não, eu não sou bolsonarista. Então você vota no Lula? Eu, what? What? Como é que é, não? Quê? Eu nunca votei no PT, na minha vida, não é que eu sou lulista? Não, eu não voto no Lula. Não, mas se você não é Bolsonaro, eu vejo umas pessoas desequilibradas. Não, por isso que eu falo que o anticristo não necessariamente ele vai vir da esquerda, porque a direita, as pessoas de bem, os religiosos, pegaram um cara e endeusaram ele, transformaram ele no mito. A palavra mito significa herói. Herói. Entendeu? Herói. Transformaram o cara num herói. Assim como transformaram o Lula num herói. O Lula é o pai dos pobres. Ele não fez. Se ele tirou alguém da fome, não fez mais que a obrigação. Se o Bolsonaro fizer algo de bom para o Brasil, não fez mais do que a obrigação. Ele foi eleito para isso. Eles recebem para isso. Sim. Um dia falaram assim, olha o que eu ouvi, o pai Bolsonaro conseguiu para nós o auxílio. O pai Bolsonaro! Virou pai de santo Bolsonaro. O pai Bolsonaro conseguiu pra gente o auxílio emergencial, graças ao pai Bolsonaro. Aí tinha uma jovem de esquerda do meu lado e falou assim, ele não fez mais que a obrigação. Tá certo, não fez mais que a obrigação. Ele ganha pra isso. O bem que o político faz, que o Bolsonaro fizer...
ou o Lula fez, eles não fizeram mais que a obrigação, visto que foram eleitos para o Sim, o mesmo. problema é o seguinte, eu disse aqui, eu não sou bolsonarista, eu apoio um Você é princípio, de uma visão, eu sou de direita. direita, entendeu? Hoje, eu falo assim, mas por que que hoje, Thiago hoje fala que você tem que voltar no Bolsonaro? Se alguém perguntar para mim, irmão, você acha que tem que votar no Bolsonaro? Eu vou falar assim, ó, eu vou te dar um parâmetro. Pelos meus conhecimentos, pela ideologia que a esquerda tem, pela visão que a gente tem de Bíblia, essas coisas. Hoje, o único homem hoje que apoia os princípios cristãos, está na defesa do cristão, da família, da igreja, é o Bolsonaro. Não, mas Agora, pensando nesse não aí, eu vamos, também concordo com e você. agora Se não ficar vamos Lula e idolatrá-lo, Bolsonaro, eu também vou ter que votar no Bolsonaro. entendeu? Não tem como. Entre o Bolsonaro e o É, Lula, eu vou ter que votar no Bolsonaro. Por falta então, de opção. aí existe uma coisa, existe a idolatria, aí já é pecado, aí já é pecado, Você concorda, Thiago, que entendeu? há essa idolatria hoje? E Concordo. eu fui ensinada, cara, que eu não posso Idolatria. idolatrar nada. Eu aqui em Gente, casa não tenho nada tem preferido. gente que dá a vida pelo Lula. Caiu a caneca e a caneca É. quebrou. Irmão, eu vou jogar a caneca no lixo. Eu não idolatro, mas é porque eu fui ensinada de forma radical Ah, que eu não posso ter ídolos. E eu vejo os cristãos que tiveram o mesmo ensinamento que eu, idolatrando o Bolsonaro. Se você falar alguma coisa do Bolsonaro, essa pessoa do bem, tá? Você não é do bem. é. Se você pregou ódio contra alguém só porque a pessoa falou alguma coisa contra o Bolsonaro, você não é do bem. E a pessoa te transforma no Satanás. Só Entendeu? porque você não idolatra o Bolsonaro como ela. Então, hoje, você concorda que há uma idolatria com Sim, o Bolsonaro? há uma idolatria com Bolsonaro, com Com Lula, Lula também. A do entendeu? Lula eu não entendo, pior ainda. É, A do entendeu? Bolsonaro eu ainda entendo. A É, do Lula, pra mim, não faz não dá para entender, né? O cara afundou o Brasil e ainda o cara fala que ele é o melhor. Mas assim, eu concordo com você, existe sim essa questão de você apoiar uma coisa, idolatrar já é Aham. outra coisa, entendeu? Exatamente, Mas hoje, exato. na minha visão política, hoje, conservadora de direita, do que eu conheço, daquilo que eu ensino, hoje, se tem alguém hoje no poder que representa os valores, não vou falar que representa a igreja tem um Uhum, representante, Cristo, ele é a uhum. cabeça da igreja. Mas se tem alguém hoje que defende a família, os valores da igreja, é ele, entendeu? É o É o Bolsonaro. Então, Bolsonaro. hoje não tem melhor opção. Hoje, o que tem é o Bolsonaro, né? O que tem É, é o que tem para é hoje. o que tem para hoje. É o que tem para hoje, né? Entendi, Uhum. entendi. Muita gente não vai votar. Muita gente vai votar no Lula pelos simples fatos de não gostar do Bolsonaro. É, e é complicado, a pessoa devia votar, não porque não gosta de tal pessoa, a pessoa tem que votar pelo plano de governo. Não vou votar, não tem que votar no Lula porque eu gosto do Lula, nossa, sou fã do Lula, levanta a bandeira. Ah, eu sou Uhum. fã do... Não. Qual É é o meu plano de candidato de governo? estimação. Quem eles defendem? Qual é a bandeira dele? O cristão tem que ver qual é a A bandeira que o bandeira. candidato levanta. Independente se ele é presidente, se ele é senador, se ele é deputado federal, estadual, vereador. Qual é a sua bandeira? Ele Aham. levanta a bandeira de Cristo? Ele levanta a bandeira da palavra de Deus? Ele levanta a bandeira da família? Ah, então vou pôr esse cara, É uma legal. análise que eu faço, isso você falou é Entendeu? verdade. Porque para mim, se ele é cristão, amém. Se não é, amém também. A minha primeira opção não é independente se ele é crente ou não. Se ele é evangélico, né? Vamos assim dizer. Se ele Aham. é evangélico ou não. Eu vou olhar o que ele defende, eu vou olhar as ideias, eu vou olhar a sua pauta, o que ele pensa, o que ele quer. É isso que eu vou olhar, Sim, né? Então, tá cheio de deputado federal lá na Câmara Federal e senador que não é evangélico, mas são conservadores. exatamente. Entendeu? Exatamente, mas são conservadores, é Claro que a gente verdade. precisa também ter uma base, né? Que eu Uhum, acho isso importante. Tem gente que acha isso uma babaquice, mas eu acho importante. Eu acho legal você ter uma frente parlamentar evangélica na igreja. Por quê? aham, Qual o papel concordo. dela? O que ela vai analisar as leis, vai falar, ó, tem uma lei, a gente precisa se levantar contra isso, vamos juntar os deputados, vamos fazer uma lei, porque é Uhum, lá que faz as leis, é de lá que sai uhum. tudo. E o presidente só ele dá aquela autorização. E quando ele dá ou quando ele não dá, eles têm o poder de desculpa, eu lembro o nome. Quando o Bolsonaro ele veta alguma coisa, se a Câmara quiser, derruba o veto dele. Porque eles têm o poder. Então, por isso que eu falo, hoje, o foco hoje, a gente tem que focar no legislativo, mas também, claro, na presidência. Uhum. Mas Porque se a mais gente. ainda no No legislativo, porque legislativo. é de lá que vai ser as leis, né? Aham, Entendeu? entendi. Tiago, Oi. vamos supor no cenário Lula ganhou. Ah, Qual o seu medo? E agora? Lula ganhou. Eu tenho a minha opinião, mas vou deixar você dar a sua primeiro.
Olha, O que muda? Qual é o seu medo? Lula ganhou. Lula ganhou? Olha, se a gente tiver uma Câmara Federal forte, tranquilo, vamos Mas já embora. ganhou. Já ganha a gente pode Faz ficar diferença tranquilo, não faz nenhuma. diferença nenhuma, porque eles têm poder, né. Apesar que também, né, o STF também tá mais mandando que o próprio presidente, né. É, o engraçado que foi no governo de Ah, direita, né, porque no governo de ah. esquerda a gente nem ouvia falar Não, não, deles, né. não, nem sabia quem que eram esses cara, É né. verdade. Agora eles estão tudo virando ativista político. Então vamos lá. Eh, o meu maior medo é o seguinte, alguém vai falar assim: "Mano, o Thiago é meio louco pensar disso", mas esse é o meu pensamento. Se o Lula ganhar, ele vai ser igual o anticristo, no começo vai pregar paz, mas depois, meu filho, ele vai perseguir a igreja. Mas Porque se ele não perseguiu lá atrás, por que você acha que isso é vai porque acontecer? hoje é porque hoje existe essa polarização, entendeu? Porque é o seguinte, o Lula, ele não defende seus princípios, o Lula defende um partido. É isso que eu falo, o problema do cristão ser político é ele ser partidário, porque o que prevalece é a visão do partido. O que prevalece é o que o partido fala. E hoje, qual são a coligação hoje do Lula hoje já com ele? Temos o PSOL, temos o PCdoB, né, temos o PT, né, então são pessoas que têm visão de extrema esquerda. Então é o seguinte, ele tem que fazer a vontade do partido, entendeu? Por exemplo, a gente vê muito assim, Mas se você falou a gente tendo um legislativo aqui, desculpa te interromper, mas esse medo não faria sentido? Porque se eu tenho um legislativo forte, sim, é isso que eu tô por falando que para que eu vou você. ter esse Então, medo? mas eu tô fazendo uma hipótese, se Lula ganhar e nós não tivermos legislativo forte, nós temos que se preocupar. Porque aí as leis vão começar, entendeu, a ter apoio, porque tudo é Essas leis que são votação. contra a É. igreja, são opressoras à Então, e igreja, sim, eles pessoas vão da igreja. passar. Agora, se nós tivermos no ano que vem um legislativo forte, conservador, principalmente cristão, a gente pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. Independente do Mas, Lula ganhar ou não. sim, mas o problema é que se Lula ganhar e tiver um legislativo fraco, que é mais de esquerda, a gente vai ter que se preocupar. Entendeu? Entendi. Então, o minha preocupação hoje é se o Lula ganhar e nós tivermos uma Câmara fraca na questão da visão de direito conservadora e cristã, a gente tem que se preocupar, porque as leis vão passar tudo para o Você acha que se o Senado, Lula ganhar e a gente tiver um legislativo fraco, a igreja vai ser vai perseguida? ser perseguido. Na sua Na visão, o minha Lula visão, vai perseguir a vai igreja? perseguir a igreja e ainda vai conseguir instaurar a visão socialista. Tem um vídeo do Lula que está bombando, que é um vídeo dele que até ele tá novo de barba preta. Ele fala assim: "Não importa se nós vamos levar 30 ou 50 anos para o socialismo dar certo, mas ele vai chegar. Eu vejo na minha visão que daqui 30 anos, 50 anos, o socialismo vai dar certo no Brasil". Ele falou bem assim nesse vídeo. Se você olhar hoje e ver como está a visão hoje da sociedade, hoje da mídia, você vê que praticamente é uma visão socialista, né? Família, discussão da família, ideologia de gênero e tal, porque a mídia, ela apoia essas pautas. Você vê lá, a mídia posta A mídia é a direto, esquerda. a mídia é esquerda, ela posta Uhum. direto negócio de ideologia de gênero. Tem uma matéria uma vez que me chamou a atenção, essa foi antes da pandemia, que dizendo que foi um comentarista da Folha de São Paulo, isso me deixou muito assustado. Ele falou assim que quando você impede da ideologia de gênero chegar na escola, você impede da criança ter liberdade sexual. Ou seja, ele quis dizer que você precisa ter ideologia de gênero na escola, você precisa cuidar da segurança da criança. Então, isso, entendeu? Isso é um absurdo, entendeu? Então, assim, há muitas pautas que na época da PL 122 também tinha uma pauta, uma PL de Jean Willis, de uma outra petista, né? Que eu não lembro o nome, só lembro sobre o nome, é Caica, alguma coisa assim. Eles quiseram o quê? Que o STF aprovasse no Brasil a mudança de sexo para menores de 18 anos sem o consentimento do pai. É aí que entra aquela hipocrisia que eu falei, né? Porque para a minoridade penal eles são incapazes, mas para Entendeu? Que se é fazer uma isso criança, eles. por exemplo, você vê hoje muito dia a Folha de São Paulo, esses jornais que diz falando assim: "Ah, tal mãe descobriu criança trans. Ah, desde que eu descobri que a minha filha é trans, eu cuido dela, que meu filho é trans, eu cuido dela". Eles querem colocar, o marxismo é Aí assim, cuidar tem que cuidar quer mesmo, né? Porque colocar, são não, os sim, é filhos, é. cuidar, você tem que Mas a cuidar. mídia constantemente fica batendo nisso para fazer com que seja Sim. aceito Não, mais. você tem que engolir isso, entendeu? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, se você olhar, se a gente tiver um legislativo fraco e o Lula voltar ao poder,
socialismo vai ser instaurado no Brasil. E Entendi. aí é só misericórdia. O Lula ganhou o medo do comentarista Tiago Rodrigues, comentarista político, é a perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Na minha opinião, o Lula ganhar é um perigo, porque eu acho o Lula, eu considero ele uma pessoa que planejou no meu ponto de vista, tá? Vou tentar escolher aqui melhor a palavra, mas eu acredito que o perigo do Lula ganhar é porque ele é uma pessoa ferida, uma pessoa que se acha que foi acusado inocentemente. Injustamente. Então, o perigo do Lula ganhar é ele querer se vingar. Isso que eu falei pra você, se Você vingar, entendeu? Porque preso o Lula, político. ele fala assim: eu fui acusado injustamente, fui preso injustamente. Então agora vou. Porque a gente vê as declarações dele falando que ia regularizar a imprensa, a internet, tudo mais. Uhum. Então, quando eu olho para a narrativa dele, porque isso saiu da boca dele, quando eu olho para a narrativa dele, aí o meu medo do Lula ganhar é esse. É ele querer se vingar e não querer mais sair do poder. Então, não vou sair mais do poder, vou instaurar sei lá o quê aqui, porque eu não vou sair mais. Porque eu Não, fui injustiçado, é me isso prenderam mesmo. e eu era inocente. Sabe Então, que o meu medo é isso, é porque ele sabe se acha o sabe o que é injustiçado. engraçado? Você falando dele foi preso, né? Gramsci, a ideia socialista dele saiu das cartas do Cárcere, se chama Carta do Cárcere, Antônio Aham. Gramsci. Sabe o que o Lula fez essa semana? E, a Folha, e as notícias compartilharam? Que artistas vão ler a carta de Lula na prisão. Ele tá fazendo igualzinho o Gramsci, tá imitando Mesma coisa, o Gramsci. você, né? Mesma coisa. Hum. Tiago, Bolsonaro ganhou. O que muda? O que muda aí com o Bolsonaro ganhando? Eu acho que não muda nada, acho que continua a mesma coisa, né? Na questão assim, vamos dizer assim, na questão da igreja, da visão assim, vai continuar normal, Pra visão de entendeu? direita, Bolsonaro ganhou, não muda nada. Não muda Continua tudo a mesma nada. Não, coisa. agora espero que com ele a economia melhore, a gente faça essa recessão econômica, que a inflação diminua, porque como eu disse aqui, a gente votar num político, não porque ele defende a ideologia ou a verdade absoluta. Não, qual é o plano de governo dele, entendeu? Então, Exatamente, porque eu acho que você votar numa pessoa só porque ela fala assim, eu sou crente. não tem Eu como, acho isso de entendeu? um absurdo sem tamanho, Se o né? Bolsonaro ganhar, na minha visão, vai continuar como está. Como Ele vai, está. vai defender a família, vai ficar do lado das visões dele que ele defende, de armas, essas Vai coisas, continuar, o família, Bolsonaro vai continuar igreja. sendo o Vai continuar Bolsonaro. sendo Bolsonaro, mas como presidente, vendo a economia do Brasil que nós estamos passando hoje, eu espero que melhore, deixando bem claro aqui uma coisa que é interessante. A culpa da recessão econômica, que tá pegando muitos países, principalmente o Brasil, que a gente fala assim, nossa, as coisas estão aumentando, a esquerda diz que é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro já avisou lá na frente, olha, se trancar todo mundo em casa, vai Lá dar atrás ele falou. problema, vai dar PT, vai dar problema. O que está acontecendo hoje? Nós estamos sofrendo com o Fique em Casa, entendeu? E o que o Brasil está sofrendo hoje tem a ver Mas eu acho com, que o Fique em Casa foi uma decisão entendeu? correta. Entendeu? Eu já não acho. Eu acho que, Para preservar vidas, eu acho que foi na correto. minha opinião, Incorreto, eu acho que foi não apoiar eu com acho, mais veemência a distribuição de vacina e tudo entendeu? mais. Não, sim, eu concordo, a vacina tem que ser trabalhada, mas eu acho que deveria ter alguma flexibilização, porque a economia não pode parar, entendeu? Parou eu falei, Mas você vê países que fecharam, mas aí, então, mas esses fecharam países, 100% e já então, está se recuperando, sim, está se mas levantando. não podemos comparar o Brasil com a Europa, com países Isso é verdade. subdesenvolvidos, não Isso tem é verdade. como, não tem como de comparar, Eu entendeu? acredito que não dá para culpar o Não, Bolsonaro sim, não dá para comparar 100%, 100%, mas também não porque dá para dar essa anistia para não, não, ele, né? Ele tem que né? resolver. Infelizmente, é um pior que ficou na mão dele. A pandemia, Exatamente, infelizmente, Bolsonaro exatamente. pegou um ano que veio a pandemia. Exatamente. É. Mas agora você falar que a culpa das coisas está cara de Vamos começar a Bolsonaro, trabalhar, vamos não. trabalhar. Vamos a gente dar uma melhorada aí. Vamos criar emprego, vamos dar um jeito, vamos criar tal programa aí, entendeu? Por exemplo, o Bolsonaro anunciou essa semana aí que ele fez uma PL aí com o Senado, com o Executivo, Uhum. e o que ele quer? Diminuir a gasolina, porque não está dando, tá muito caro. Então, dizem que se for aprovado, a gasolina vai baixar no máximo até 1,75, entendeu? Mas esse preço vai cair no diesel, vai cair no álcool. Então, é legal, o cara está fazendo alguma coisa, entendeu? Então, Eu assim, acredito que o Bolsonaro ele anda como se estivesse com peso na perna. É sério, e é verdade, sabe por quê? Eu acho que pode mudar, sim, alguma coisa se o Bolsonaro sim, ganhar, pode. porque a esquerda já vai saber assim, o cara ganhou, só tem esses 4 anos, acabou, não tem o que ele fazer mais. Não dá para nós perseguir mais o cara, porque não tem como a gente impedir ele de continuar. Ele ganhou mais 4 anos e pronto, acabou, ele não pode se reeleger. É. Né? Então, eu acho que a esquerda vai parar de pegar no pé do Bolsonaro um pouco, porque hoje ele anda com peso na perna, que é a esquerda, que tudo que o cara tenta fazer, a esquerda vai lá e arrebenta.
Então ele anda com peso na perna que é a esquerda. Então Sim. talvez o Bolsonaro ganhando melhora um pouco, a esquerda vai saber. Que eu não entendo essa briga, porque eu acho, cara, não era muito mais racional um juntar a mão no outro, do outro e falar assim, ó, vamos trabalhar um Brasil É melhor que para todo mundo. Lindo isso, Então, é né? que o problema Em é sonho. lindo, é em sonho. Mas o problema é o seguinte: poder não se divide com ninguém. Esse é o problema. Porque olha só, uma vez eu falei assim pro pessoal, eu falei assim: "Gente, eu tenho a receita para o PT ganhar". Os Aham, caras falam: "Como assim?". Porque a esquerda não entendeu que se eles não aham, se unirem, eles não ganham. Olha a hora que eu tô falando, meu. Por quê? aham, Você vê o Ciro é um socialista, um comunista, mas ele é contra o Lula. Os caras se uhum. brigam é esquerda, sabe por quê? Porque poder não se divide. A ideia do socialismo é o quê? Se É o respeita. poder, entendeu? É o poder, porque se eu estiver na cadeira, quem manda sou eu, entendeu? Então o poder não se divide, entendeu? Eu acho legal, devia sim existir uma coisa, devia ser bonito, mas não, infelizmente, poder não Poder se não se divide. divide. Então é melhor acabar com a raça de todo mundo do que se juntar, né? Porque é isso que os dois lados tá fazendo, né? É, isso aí. Porque nessa briga de a direita, nessa briga da esquerda com a direita, Hum, só o pobre tá no meio levando chumbo dos dois lados, né? Porque é. enquanto uns disputam poder, os outros morrem de fome, né? Não é verdade? Verdade. Tiago, eu quero aqui agradecer Muito você pela sua obrigado. participação. Né? Gente, Obrigado. olha, batemos aí, ó, 2 horas quase, hein? Meu Deus, Nosso hein? maior é podcast demora mesmo, é assim mesmo, tá bom? Uhum. Foi uma prosa mesmo, depois eu vou fazer Obrigado. alguns cortes para jogar lá no Instagram, o Thiago também vai jogar no site É, dele. aproveitando, deixa eu falar aqui antes de você Pode terminar. ficar à vontade, Obrigado. Thiago, o momento é Você que está seu. me assistindo aí, obrigado por você ter participado do podcast. Imagine Deus abençoe novamente. Como vocês já estão conhecendo, eu lancei um livro, Fé Cristã e Política Secular. Né? Este livro eu falo da importância do cristão da igreja se envolver com política. Mas eu tenho um projeto aqui que eu quero falar para quem está nos assistindo, que é um projeto que eu chamo de Os Três Degraus da Destruição do Cristianismo pelo Comunismo, a estratégia da aniquilação da fé cristã. Eu falo de 3 degraus. O comunismo, ele funciona como uma escada, ele tem 3 degraus. Então, ele começa pela doutrinação, primeiro degrau. O segundo degrau é o socialismo. E o terceiro é o comunismo, porque um precede o outro. Eu falo o quê? Que para o comunismo dar certo, o socialismo tem que dar certo. Mas para o socialismo dar certo, a doutrinação tem que dar certo. Só que a doutrinação é feita por quem? Pelos partidos de esquerda. Através do quê? Da visão progressista. Então, para você ver que para o comunismo dar certo, meu, você precisa dar um caminho, para você ver que o negócio é um negócio que não, É mais realmente não deu complexo que certo. a Não gente deu, pensa. o comunismo não deu certo, né? Eu falo que o marxismo cultural é um upgrade do marxismo Uhum. clássico, né? Então, começa pela doutrinação e tal. Então, nesse projeto, eu falo sobre esses 3 degraus. E como é que as pessoas que estão assistindo vão conhecer esse projeto? Você vai acessar agora ensinamentodoreino.com.br. Escreve tudo junto, ensinamentodoreino.com.br. Vou até escrever aqui para Isso, vocês escreve aí, ó. colocarem, Escreve ó. aí, ensinamentodoreino.com.br. Você vai acessar agora, você vai conhecer esse projeto. Tudo É, junto? tudo junto, ensinamentodoreino.com.br. Aí você entrando lá, você vai já ter já o acesso de cara a este livro, que na verdade ele faz parte de um projeto, né, que uma mentoria, né. Então a pessoa adquirindo este projeto, ela vai conhecer através do livro, né, essas ideologias comunistas. Eu falo como surgiu, como Uhum. acabou, eu falo sobre o político correto, eu falo sobre a nova esquerda, eu falo sobre o evangelho progressista, que é dividido em 3 pilares: teológico, teologia da libertação, teologia do liberalismo, teologia progressista. Então, lá também no site, você vai poder achar esse livro também em formato digital também. Então, esse livro você vai conhecer a importância do cristão se posicionar na política. O outro, os 3 degraus, você vai conhecer como o comunismo age na sociedade para que venha a dar certo. Isso que a gente falou aqui hoje nesse podcast. E a pessoa que adquirir, Manjane, esse projeto hoje, ele vai ter acesso a uma videoaula, Olha isso, vai ser videoaula, só. videoaula, a gente vai explicar cada degrau nessa videoaula e ainda vai ter ainda uma mentoria de, de posicionamento político, né, do cristão, direito civil, com teólogo e advogado. E ainda, nós preparamos ainda para você, ainda, um aulão, tá? Com uma psicóloga, a gente vai falar sobre criação de filhos e ainda um mini curso sobre interpretação bíblica, porque se você não souber interpretar a Bíblia, se o cristão progressista chegar para sua casa e pregar o já precisa, é perigoso você cair.
né? Então, tem tudo isso. E quanto que custa esse investimento? Eu falo assim, vamos pôr numa balança. O que é mais pesado hoje numa balança, né? Quanto que custa para tirar um filho das drogas hoje? Uns 200 mil reais com clínica e tudo? Isso se ele melhorar, se conseguir, né? O que é mais pesado hoje? Tentar tirar um filho do mundo, do homossexualismo, das drogas, quanto tempo vai levar? Né? Oração, jejum, eu acredito, Jesus sim, ele liberta, Jesus ele liberta. A gente fala de política, mas a gente também não esquece da fé. Jesus ele tem o poder. Jesus tem o poder para transformar a política. Jesus falou sobre política. Aqui nesse livro eu falo que Jesus separou a igreja e o Estado. Desde quando? Vou te dar um spoiler. Vamos falar spoiler, a gente que gosta de filme. Vou te dar um spoiler. Jesus um dia, quando foram cobrar tributo de Jesus falou o quê para Pedro? Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ali Deus colocou um limite, uma linha entre o reino civil e o reino espiritual. Então tem que ter uma diferença, que eu falo no meu livro, tá? Então, hoje, você que entrar nesse site, você vai poder adquirir esse curso de mentoria, esse projeto, por apenas R$ 49,90. R$ 49,90. Parcela única. Não, lá dá para fazer uma... Né? A gente chama de suaves prestações. Olha, você ainda parcela R$ 49,90, você ainda parcela. Gente, olha que benção, gente. Né? E tem esse livro também que você vai poder comprar por um preço especial que eu coloquei lá no Cimento do Reino, tá bom? E aí também você vai poder ver futuros projetos que a gente vai lançar, tá bom? Que a gente vai ter lá. Então você entra lá, conhece meu trabalho e, novamente, você que quer conhecer meu trabalho, vai no meu Instagram, @Thiago com H, Rodrigues Santos, _oficial, tudo junto, @Thiago Rodrigues Santos, _oficial. Você vai entrar no meu Instagram, você quer conhecer e ter aulas grátis, vai no meu YouTube, ensinamentos-do-reino.oficial, né? Me siga lá no Instagram, lá eu falo desse assunto, postamos notícias, falamos de coisas, a gente comenta. Então, assim, te convido a você interagir comigo, tá bom? Deus abençoe, Manjane, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, foi um prazer estar com você aqui. Deus abençoe, obrigado pelo meu livro, eu ganhei, tá, gente? Vou ter a minha aula sem precisar pagar os R$ 49,90. Brincadeira. Dá para parcelar, que negócio de uma parcela, né, irmão? Nós não quer saber o preço, quer saber quantas vezes parcela. Né? Thiago, muito obrigada. Para encerrar, para a gente fazer um corte depois, o cristão pode ser de esquerda? Não, não pode. Não pode. Não tem como. Não tem como esquerda. Ou você é discípulo de Jesus, ou você é discípulo de Marcos. Ou você milita na guerra do reino dos céus, ou você é militante do PT. Ser militante do PT e militar pela guerra de Cristo não tem como. Por causa da pauta da esquerda, não dá para o cristão ser de esquerda. Não tem como. Tudo que a gente falou, não tem como. Antideus, antibíblico, tudo que Deus instituiu de ética e moral na Bíblia Sagrada. Entendi. Na minha opinião, você pode ser o que você quiser, desde que não enche o meu saco, tá bom? Você pode ser o que você quiser, desde que não tente me obrigar a ser. Você quer ser bolsonarista? Problema seu, eu não sou, não me encha o pacovar. Quer ser lulista? Problema seu, não me encha a paciência. Quer ser de centro? Problema seu também, não me encha a paciência. Jane, o ProsaCast, você segue para onde? Esquerda ou direita? Eu sigo para frente e para o alto. Meus docinhos, é isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Rodrigues, escritor, comentarista político, eu espero que em breve venha se candidatar, viu, filho? Não tem para candidatar, não. Mas você tem tudo aí para ser um bom candidato. Trabalha nessa área aí que eu acho que rende. Vou ficar no ramo de apologeta, vou fazer a defesa da fé mesmo. Vai que dá, eu acho que dá. Vai que dá, sério. Nossos patrocinadores, Lela Gomes, que faz o seu cabelo, a sua unha, tira até o seu bigode, dá uma ardidinha, mas fica lisinho. Anne Torana Confiteria, que faz o convite do seu casamento, faz as lembrancinhas, tudo que é bonito para uma festa, a Ana faz. Tudo artigo de papelaria, a Anne faz. E claro, ele, Adilson Nascimento, que faz o áudio sonorização. Ele que arrumou aqui os equipamentos do ProsaCast e ele também faz caixas de som, mexe no áudio da sua igreja, na sonoplastia, o sonoplasta, ó, de milhões. Tá bom, meus docinhos? É isso, Deus abençoe. Hoje foi o nosso maior podcast, é podcast mesmo, tem que demorar mesmo. Aliás, você falou que nós vamos ter esse podcast, a gente vai colocar lá no Ensinamento do Reino, você pode assistir o podcast também do Reino também futuramente, nas minhas redes sociais, a gente também vai colocar lá no canal do meu YouTube, para você compartilhar com o próximo. Compartilha com o próximo, né? Gente,
curte a página, segue nós, se inscreva no canal. Meus docinhos, é uma prosa. Aqui o nome já diz, é prosa cast. É uma conversa sem patente. Aqui na conversa do que não quiser, é sem chorumela, como dizia o artista, tá bom? Que é uma E prova. aí outra, não me venha com chorumelas depois nos comentários. Porque isso aqui é uma conversa de parente. Não me mande um direct de ódio. Não, porque a turma não manda pra mim. Eu não sei por que eu sou brava, será? A turma não manda essas coisas pra mim. Eu não sei por quê, eu não sei. Mas o povo não manda esse negócio pra mim. Apesar que teve uma moça uma vez, só porque eu disse que não era nem Lula nem Bolsonaro, ela pegou e mandou lá uma resposta pra mim no comentário mesmo. E eu sou assim, eu não gosto de envergonhar ninguém, mas se você tentar me envergonhar, tu passa uma vergonha. Eu falei pra ela, o negócio é o seguinte, essa bagaça aqui é minha, quem manda aqui sou eu, se gostou, cai fora. Nossa. Tá bom? Assim que funciona aqui. Democracia zero. Ô, democracia zero, meu. Ditadura da opinião. Ditadura da opinião. Entendeu? Não gostou? Toma coca que desce. Tá bom? Beijo, Deus gente. abençoe, Amo gente. vocês. Obrigado. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.